Por que eu parei de assistir anime? Vamos descobrir por que Donogan, né? Parou de assistir anime. Eu vou defender ele de começo, apesar de eu achar o título do vídeo estranho e triste. O Punished é de Metal Gear Solid 5, então é legal. Mas vamos ver. Eu nasci em 2002, no auge de uma época em que a televisão brasileira ainda era um portal de cultura pop internacional. Crescer com o irmão mais velho, que já assistia anime, foi tipo nascer no meio de uma tradição que já tava em andamento. Eu não escolhi assim. É isso que eu tava falando sobre aquele outro vídeo lá que vocês mandaram lá, o do graveto. E eu nunca tive essa coisa de, vou ver anime porque é mais adulto. Anime simplesmente passava na TV. E eu gostava porque, tipo, ao contrário dos animes que eram nos desenhos ocidentais, que muitas vezes eram episódicos, o anime tinha uma relação de continuidade que tornava a situação mais... Tipo, eu não via pensando nada acontece feijoada. Eu via pensando que, nossa, o que acontecer nesse episódio vai pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Nem todo anime é assim, vai. Pokémon é bem episódico. Mas até Pokémon tem um elo de continuação, alguma coisa assim, né? Não tem um reset de episódio pra episódio, né? Não que tenha algo de errado em coisa episódica. Inclusive, Nichijou, que é um dos meus animes favoritos, ele tem bastante coisa... elementos episódicos, apesar de não ser um anime episódico, né? Mas esse apelo eu acho muito interessante, eu achava muito interessante. Tanto que os desenhos ocidentais começaram a fazer isso mais depois de anime fazer sucesso, né? Começou a ter mais relação de continuidade com o tempo. A Cartoon gostava de fazer isso muito. Assistir anime. Simplesmente fazia parte do que já tava ao meu redor. O que era legal pro meu irmão era legal pra mim. Eu consumia tudo que passava de manhã ou de tarde. Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco. E assim, eu era fascinado por essas coisas. Esses animes tinham um papel cultural muito importante. Eles carregavam um senso de superação, de coragem, que para uma criança é um combustível emocional inacreditável. Quando o Goku se transformava em Super Saiyajin, aquilo era mais do que entretenimento, era uma sensação catártica. Quando você era malhado igual o boneco do Judas no Sábado Santo e levantava porque ele tinha que defender os amigos dele, era... eu não sei nem descrever. Essas narrativas criavam arquétipos de força emocional que moldaram direta e indiretamente... É ele que tá desenhando aí? Desenha pra caralho, né? Puta que pariu, ele que tá desenhando. Desenha muito bem. Percepção de mundo. Lá em 2012, eu já tava com 9 ou 10 anos, e eu já tinha acesso à internet em casa, o que era relativamente precoce pra minha idade na época. E por curiosidade, eu descobri que existia uma versão original dos animes que eu assistia. Versões não dubladas, sem censura, mas com legendas. E foi assim que eu conheci o primeiro anime que eu acompanhei semanalmente, Sword Art Online. E esse foi o ponto de inflexão. Vamos admitir uma coisa? Sword Art Online não seria tão grande se não tivesse algum acerto muito grande ali, que eu acho que é o conceito. O conceito é muito legal mesmo, sabe? Eu acho a execução tosca em vários níveis, mas eu não consigo falar que o primeiro arco é totalmente desperdiçável. Inclusive, eu acho que eles até... pasmem. Talvez até escrevam decentemente o trauma que o Kirito pega de ver a party dele morta. Ele tava levando tudo como um jogo até ele descobrir... Aquilo lá é um bom jeito de comunicar o risco que ele tá ali, ao mesmo tempo, sabe? E ao mesmo tempo que, tipo, consegue construir um trauma ali que ele tem que trabalhar durante o jogo. Esse primeiro arco tem vários elementos de narrativa interessantes, sabe? Não... Como que eu posso falar? Eu não acho 100% desperdiçado, sabe, 100% lixo Sword Art Online. O problema pra mim começa no segundo arco. O segundo arco já é uma merda mesmo, já fica ruim pra caralho. Dito isso, eu vi faz muito tempo. Eu queria reassistir hoje em dia pra ver se eu consigo tirar algo de interessante. Porque desde que eu tomei essa filosofia, e antigamente eu era uma pessoa que era cult e chata, que só via coisa cult, o caralho, e eu comecei a tentar, não. Agora que eu dei a volta, eu vi bastante coisa que é diferente. Eu tô voltando aqui pra coisas que são relativamente populares, que muita gente taca pedra. E eu tô querendo ver se eu que não perdi alguma coisa, porque eu criei algum preconceito com o tempo e eu não consegui perder esse preconceito. Entende o que eu quero dizer? Eu abri minha cabeça, porque, por exemplo, o que a gente chama de sexualização dos animes, o cinema sempre teve isso, com as questões de filme, como posso falar, de exploitation. Filme exploitation sempre teve isso, e muito filme exploitation é interessante. Visual novel, o erogue, ele tem sexo, não sei o que. Pornô chanchada também não é estranho pro cinema. Pink filme. São coisas que o cinema já viu e já superou, entendeu? Que são não discussões já a esse ponto. E eu acho que a gente pode herdar muitas vezes, apesar de eu ser contra a gente herdar maneirismos de crítica de cinema pra outras mídias, especialmente pra
videogame, mas no caso a gente tá falando de mídia otaku, sabe? Mas eu prefiro não herdar tão diretamente os trejeitos, porque tem muita coisa na crítica de cinema que eu acho que não se adapta bem à crítica de jogos, em especial. Eu acho que no caso de anime até se adapta bem. Acho que dá pra importar essa maturidade já em anime e falar, gente, não tem problema em ver uma obra exploitation que tenha certo apelo erótico junto com alguma ação boba e que não seja muito pensado. Ah, mas não tem função de roteiro, narrativo. Que bom. Sabe por quê? Porque anime é um tipo de arte estético acima de tudo. É um tipo de arte imagética acima de tudo. Animação, né? Então, meio que se tá complementando o projeto estético deles, eu acho que rola, entendeu? Eu acho que rola. Então, tipo... Eu não sei, eu acho que quando você aprofunda muito pra filme, pra cinema, e você volta depois pra anime, você vê essas discussões, você pensa que, tipo, essas discussões em si, essas problematizações em si, demonstram uma certa imaturidade da crítica e do pessoal que comenta anime, né? Olha que eu era o cara que reclamava do episódio 1 do Goblin Slayer, que eu era o cara que falava que é problemático, que não sei o que tem um jeito certo de mostrar sexo. Eu era esse cara. Depois de ver o suficiente de coisas, eu não tô falando que eu sou pica, que eu sou o cara que viu mais coisas no mundo, mas depois de ver o suficiente de coisas e ler discussões sobre essas questões, ter visto mais análises, ter visto mais textos, sabe? Eu cheguei na conclusão que, cara, o cinema já superou essa discussão, sabe? Então, tipo, como que eu posso falar? Vamos ver o que ele vai falar. Eu não sei qual que vai ser o ponto desse cara, não. O primeiro anime que eu vi legendado. O que eu fiz? Esse vídeo eu lembro que eu cliquei porque eu achei a thumb bonita da menina e eu fiquei, porque eu parei esse anime, que ele tá desenhando a thumb, inclusive. Aí eu acho que eu pulei pra cá pra ver se o que ele ia tocar o assunto, não consegui nem pegar o que era e tá que eu foda-se. Vamos ver agora. Em japonês. É óbvio que eu não sabia o quanto essa obra ia impactar minha forma de consumir cultura. Sword Art Online tinha um visual... Pior que Sword Art Online não me impactou muito quando eu vi, mesmo criança. E foi um dos primeiros animes, assim, que eu acompanhei e falei, não, isso aqui é foda, tipo, fora da TV. Tipo, foi na Netflix que eu vi. Ou foi na internet baixado, não lembro. Ou foi no YouTube, sei lá. Só que o Sword Art Online... A única coisa que ele me marcou foi que a abertura tinha uma música muito boa. Acho que era da Areona, né? Que é uma boa cantora japonesa. Bonito. Só tinha isso. Um drama legal na época. Um personagem forte, como aqueles que eu já conhecia. Uma ideia legal de universo. E uma coisa que eu só ia entender anos depois. Os primeiros elementos de Harem. O protagonista era um cara meio calado que, de alguma forma, conquistava a atenção e o amor de várias garotas em um mundo virtual. E pra mim aquilo não era nem um pouco esquisito. Eu podia me inspirar nisso. Um cara... Mas é uma ideia de protagonista que é apelativo, se você parar pra pensar. Eu nem gosto do Kirito. Eu acho Kirito vazio pra caralho como personagem. Acho que ele não tem muita característica definida. Ele é feito pra você se inserir. E é meio que Power Fantasy o bagulho. Você se insere no papel do Kirito pra você se sentir o fodão. Mas eu acho que é de certo modo conectado com o próprio Zeitgeist, a ideia do Kirito. Porque a gente tá vendo uma juventude que cresceu com videogames do lado deles, né? E muitos desses jovens, né? Por conta de videogames ser um hobby predominantemente masculino, talvez no Japão menos... Tanto que a Asuna é uma mostra disso, né? No Ocidente sempre foi pra homem, pra homem, pra homem. No Japão, você tinha jogos mais pra menina que tinham uma predominância em vendas grandes, né? Kirby, por exemplo. Kirby é um jogo que, feito tanto pra menino quanto pra menina, tem um público grandinho feminino, né? Acho que o Japão conseguia vender videogame mais pra menina. Aqui no Brasil, eu acho que Brasil barra Ocidente, né? Estados Unidos, Europa, era um hobby predominantemente masculino, né? Então, tipo... Como que eu posso dizer? Eu acho que Sword Art Online é conectado ao próprio Zeitgeist. Ele é conectado à própria era. Ele é um anime que, quando ele tá comentando essas coisas, ele tá usando o Kirito como uma ferramenta de inserção, eu não vejo a Asuna como algo muito diferente de outra ferramenta de inserção. Um mecanismo narrativo pra fazer a pessoa se sentir dentro do personagem. Porque a Asuna também era amada pelas meninas que gostavam de anime e jogo nessa época, né? Ela era amada, ela deu certo também. Assim como o Kirito também era muito popular. Eu vejo como um resultado da sua própria era, escrito como uma Power Fantasy. Mas o primeiro arco de Sword Art Online, ele tem ideias interessantes. Sabe? Num mundo de videogame que era mais forte que todo mundo, meu Deus, que escapismo perfeito. E dali pra frente, foi só ladeira abaixo.
Shingeki no Kyojin veio logo depois, ali em 2013. Era uma Caralho. obra brutal, com uma narrativa. Tipo assim, como que eu posso falar? E de Sword Art Online pra Shingeki no Kyojin ignora muita coisa. Que eu acho que as datas são parecidas mesmo, bate, mas... Na minha cabeça, eu lembro que o período entre eu ver Sword Art Online e eu ver Shingeki no Kyojin, eu já tinha visto Evangelion, já tinha visto Madoka, já tinha visto Lane, já tinha visto não sei o que. Eu acho que Madoka já, não tenho certeza. Já tinha saído na época, né? Mas eu já tinha visto mais coisinhas, sabe? Uns anime mais, esse anime diferentinho e tal. Então, pra mim, quando chegou Shingeki, ele nem me impressionou tanto, assim, de cara, em relação à temática do que ele era. Tipo, isso aqui é adulto e político, porque eu já tava acostumado com animes um pouco mais maduros, né? Pra mim, Shingeki, o que eu tive a impressão quando saiu é que, tipo, isso aqui é tipo um shonenzão, mas é um shonen com temas interessantes, políticos, eles agregam, eles tentam fazer meio que um negócio maduro, mas ainda com os elementos de shonen que eu gosto. Então, pelo menos eu interpretei Shingeki desse modo quando saiu. Narrativa madura, sangue, política, filosofia. Eu tava convencido de que animes não eram desenhos pra criança. Eles eram complexos e isso me validava. Era como se consumir Mas existem animes complexos e existem animes que não são pra criança. anime me fizesse mais profundo que as outras crianças da minha idade. E aí, é claro, eu comecei a consumir uns sub-animes, se é que a gente pode chamar assim. Cara, eu sei que você não gostou e tá colocando sonzinho de merda, mas é tipo assim. A culpa é unicamente tua. E essas obras não tem algo muito de errado do que elas se propõem a ser. Eu não acho que elas são profundas. O que a gente já fez react aqui zoando. Parece estranho o negócio. Eu não tenho interesse, né? O High School DxD eu elogio a estética. Eu acho que é um anime com uma direção de arte bonita. Tô nem brincando. Eu acho a direção de arte de High School DxD bem bonita. Eu acho que é aquela coisa que tinha de charme do Eti dos anos 2000 que os caras desenhavam e animavam pra caralho, sabe? De um jeito bem específico. Mas se você foi atrás desses animes é porque você quis. E não tem nada de errado, você era um adolescente que tinha hormônios aflorados e o caralho, sabe? Tá bom. Mas anime não é isso. Vamos lá. Alguns títulos mais descompromissados, com fanservice e muita sexualização. É porque é um eti. Pré-adolescente hétero, se você for pro Brasileirinhas é a mesma coisa, cara. Ali entrando na puberdade, sem supervisão parental, esses elementos eram o que me chamava a atenção. O primeiro que me marcou nesse sentido foi High School of the Dead. É um Esse é anime legal. zumbi. Esse é legal. E esse é legal pra cacete justamente porque ele é o... O que eu gosto de High School of the Dead que eu acho subvalorizado? Ele é um exploitation japonês muito bom. O que eu quero dizer com exploitation japonês? Aquela coisa que a gente tinha no Evil Dead, de ter a mistura do erótico com o violento, eu sempre cito isso como um ponto atrativo, que era muito comum em filmes de terror, não era só Evil Dead que fazia isso não. Porque ele tinha uma natureza kitsch, né? Uma natureza mais... Uau, isso aqui é feito pra ser apelativo e hiperbólico e é divertido por isso. E a gente sabe plenamente que a gente tá vendendo algo que a gente não tá querendo discutir algo muito profundo, é simplesmente diversão despretensiosa. High School of the Dead é isso. E eu acho ele muito bom nisso. Ele não precisa ser mais que isso também. A meta dele é essa. E a direção de arte dele é muito boa nisso. Eu sempre fui fascinado por história de zumbi. É lógico, eu cresci na época. É porque, querendo ou não, essa época, ele vai falar agora, mas... Essa época tudo era zumbi. Então muita gente entrou no High School of the Dead porque era imaturo. E a galera falava, não, tem esse anime aqui de zumbi que é foda pra caralho, que tá... Porra, tá na moda zumbi. O pessoal tudo ia ver High School of the Dead e já que era mais jovem... Achava que era tipo um anime complexo e sério, não sei o que, e não notava que era um anime trashzeira. Mas não tem nada de errado em ser trashzeira. Trashzeira é legal pra caralho. Um monte de filme clássico aclamado é trashzeira e tá bom. Época da alta dos zumbis, os anos 2000, então era uma escolha natural. Mas eu não fazia ideia do que... Frost, quais animes e mangás você recomenda pra quem é fã de Gurren Lagann? Quero adentrar mais no gênero mecha. Vê o pai do Gurren Lagann, Getter Robo. É recomendável você dar uma lida no mangá do Getter Robo antes, mas se você quiser, eu diria que dá pra ir direto se você ignorar que você vai ter dificuldade de compreensão em partes da história. Mas vê o Getter Robo Armageddon. É tipo um dos meus animes favoritos. É absurdamente divertido. É muito legal o Getter Robo Armageddon. E é trashzeira. É uma trashzeira muito bem feita. Apesar de que tem uns temas interessantes até. Ele é parecido com o Gurren Lagann, você vai entender quando você ver. Que era eti, e muito menos que isso era um gênero inteiro. Eu assisti achando que era sobre zumbis, mas era também sobre peitos e bundas pulando a
Sim, sim. Dito isso, o que eu quero dizer é que o cinema ocidental fazia isso muito em coisa de horror, entendeu? Que eu acho que o tributo do High School of the Dead é meio que esse. Entende onde eu tô tentando chegar? O ponto dele temático que é interessante é isso. Ele é um filme trashzão de zumbi japonês, entendeu? Com aqueles trejeitos que filmes ocidentais misturavam a sensualidade com o horror, que era muito comum, fazia, sabe? Cada 15 segundos. Ecchi é um termo usado para descrever obras que contêm uma forte conotação sexual, mas que não chegam a mostrar atos explícitos. O cara desenha pra caralho, né? Entre o erótico e o cômico. Ele não chega a ser um hentai, que é pornografia animada. O ecchi se disfarça atrás de uma comédia. Ele se esconde atrás de situações com não necessariamente uma comédia. Até porque ecchi, em sua raiz, ele vem da palavra H. É o jeito que o japonês pronuncia a letra H. A palavra H, a letra H, né? Tipo, o que eu quero dizer com isso? Ele vem do H. E ele é uma conotação, sempre que usa esse H, que é feita pra sugerir que tem conteúdos sugestivos, sempre. Então, por exemplo, você vai ver visual novel que tem cenas de tchaka-tchaka na buchaka. Eles chamam de H-scenes, né? Por quê? Porque seriam as cenas de conteúdo ecchi, conteúdo erótico, entendeu? Então, é uma coisa que é uma confusão da origem da palavra que a gente comete, da gente resumir ao gênero, né? E não é porque algo tem elementos de ecchi que automaticamente ele é um ecchi. High School of the Dead ainda é um anime de ação divertido. É aquela coisa que tem muito filme trash de horror com comédia, com ação, com erotismo. Entendeu? Não é porque aquele filme de terror mostrou um pouco de peito, alguma coisa assim, que ele automaticamente vira um gênero próprio. Aqui em anime a gente faz isso, né? Mas mesmo... o próprio High School of the Dead, eu acho que ele foge um pouco disso. Eu não sei se eu conseguiria colocar ele na mesma exata lista que aquele... Qual que é o nome daquele anime lá, que os caras fazem review de puteiro? Tem um anime que os caras fazem review de puteiro, que é um ecchi. Isso é um ecchi de verdade, sabe? Até no Kitashi. No Kitashi talvez seja mais ecchi. Sabe, assim, de falar... Não, dá pra criar um gênero falando isso aqui, sabe? Mas... Né. O High School of the Dead, ele... lembra muito cinema ocidental, cara. Geralmente em contextos banais. Shizuoka Reviewers, esse mesmo. Aquela calcinha que aparece quando o vento levanta a saia da menina, ou quando o protagonista espia o banheiro feminino e o famoso sangramento nasal ocorre. Eu descobri o ecchi sem saber o que ele era. Quando eu assisti High School of the Dead eu tinha uns 10, talvez 11 anos, e de mas... aquilo me pegou. Cara, mãe e pai, vamos ser honestos, tinha que começar a se responsabilizar pelo que os filhos fazem na rede, cara. Não é idade pra você ver High School of the Dead. Se fosse uns 13, 14, 15, 16, eu falaria, pô, você viu cedo. Mas você ainda tá na faixa que eu acho que eles estão mirando de qualquer jeito. É mais ou menos essa faixa mesmo. Agora, porra, com 10 é foda, né? Pô, cara, era novidade, era proibido, mas ao mesmo tempo era aceitável, porque não era pornô. O ecchi oferece essa justificativa moral pra sexualização, porque você pode assistir ecchi. Você tá vendo uma história, você tá vendo anime, tá dentro da cultura. E com isso você normaliza o... Mas, cara, qual que é o problema? Pelo menos quando eu era criança, assim, com 11, 12, porra, eu já via pornô, porra. E eu consegui entender que mulher gostosa é bom. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Não é meio natural pela sua idade você se interessar por isso? Qual que é o problema de normalizar esse termo? Que é tipo um Satan Panic do caralho, que era a época que o pessoal achava que tinha satanismo em tudo. Agora o problema é o sexo, né? E aí virou essa porra. Não tem problema, você tava na idade mesmo. O começo da sua puberdade, entendeu? Você fazer isso, claro que não você ficar obsessivo por isso, né? Tem uma distância disso. Mas é esperado da tua idade. Relaxa que não é um pecado tão grande, você não matou ninguém, sabe? O consumo de conteúdo erótico embutido na narrativa. E durante anos, muitos dos animes que eu assistia tinham algum nível de ecchi. E o pior é que não era nem por uma escolha consciente, porque o ecchi é simplesmente onipresente. E eu não falo só de anime rotulado como ecchi. Muitos shounens que... Aí que vem a confusão. Eu não creio que eles são feitos pensando em ser rotulados como ecchi ou não no Japão. Até porque gênero no Japão, isso inclui jogos também, são convenções comerciais. Essa que é a verdade. Eles pensam mais em tipo, isso aqui vende, isso aqui não vende. Tanto que você vai ver os jogos do Hideo Kojima, ele coloca Tactical Espionage Action, Tactical Espionage Operations, pra diferenciar lá o espionage, né? Espionage Operations. Que é tipo a diferença dos Metal Gear Solid que tem administração de base e dos Metal Gear Solid que são só campanha, saca?
Eles não pensam, eles colocam isso como gênero. O Kojima lá com o Stranding Game. É comum, eles têm gêneros esquizofrênicos. Você pergunta. Eu lembro que. Acho que era Danganronpa, que é Killing não sei o que game. Alguma coisa assim, nada a ver, sabe? Eles não colocam, tipo, aventura, ação que nem a gente. Que a gente leva a sério essa ideia de gênero. Eles não levam muito a sério, entendeu? Então, muitas vezes você pode ter elemento de eti num negócio que é aleatório, sabe? Eles até conhecem o conceito de gênero, porque é coisas que eles importam na academia, eles discutem e tal. Mas dentro do mercado eles não levam tão a sério quanto a gente. Em geral, são animes de ação voltados para homens. Eles incorporam esses mesmos elementos de hipersexualização feminina como alívio cômico ou fanservice. O humor japonês é extremamente escatológico e sexual. Isso não é uma diferença cultural. É um negócio que, tipo, mesmo se ele não colocar nenhum tipo de eti, vai ter piadas do tipo. Entendeu? Mesmo se não tiver sexualização, vai ter piada do tipo. Segunda coisa, vamos ser honestos aqui. Eu não vejo problema nenhum de, por exemplo, você ter um Guilty Gear e as personagens femininas, elas têm corpo à mostra e o homem também. Qual que é o problema? Eu não sei se você entende. Pra mim, o fundamento da objetificação sempre foi a questão de que a mulher era unicamente objetificada e era isso, entendeu? E esse era o problema. Mas eu não vejo problema quando, por exemplo, você pega animes que tem um cara marombão e que tem a mina gostosa. Ou que tem animes focados em caras gostosos, ou que tem animes focados em minas gostosas. Não tem nada de errado nisso. O público é masculino infantil. Infantil não. É masculino. Qual que é o nome? Seinen. É masculino shounen. E aí é uma demografia, não é nem um público estrito, né? Que demografia no Japão é entendido de modo amplo. O cara adulto lê One Piece junto com a criançada, tá ligado? E muitas vezes tem shounens que são mais orientados aos adultos e shounens que são mais orientados às crianças, shounens que estão no meio termo, shounens que são, entre aspas, mais pro público seinen do que pra shounen. Isso é muito comum. Eles não levam a sério essas delimitações, né? Então, sei lá, eu acho que o pessoal começou um fundamento interessante, né? De pensar a questão da objetificação da mulher, quando começou essa discussão, só que extrapolou pra um puritanismo barato, e é isso que eu acho que tá acontecendo um pouco aqui, virou um puritanismo barato, tipo, tá, você pegou o eti, a culpa é unicamente sua, você que tá pegando animes do tipo, animes como Monster sempre existiram. Recentemente teve aquele Tengoku Daimakyo, que eu vejo, eu sempre falo, pô, é o seinen que tu quer, tá ali, lançou agora há pouco, sabe? Teve Ave Música, um anime de horror psicológico com drama, com garotas tocando numa banda, e todo mundo elogiou o roteiro. Não lembro de ter 1% de objetificação. Acho que tem uma cena que eles mostram, tipo, a mina dançando que faz um close meio na bunda, mas até aquela cena era mais pelo movimento. Deu pra ver que não era pra sensualizar muito, porque a roupa era toda coberta e tal. Era mais porque eles estavam fazendo, tipo, o clipezinho da banda. E eu acho que é uma vez no anime inteiro. Que é algo que eu acho que até filme ocidental sensualiza mais, porque eles gostam muito de pé, por exemplo, né? O Tarantino aí. Mas onde eu tô tentando chegar com isso? Esses animes estão lançando. Por que você não viu eles? É porque você quer ver o shonen da moda. O shonen da moda, já que ele é mirado pros adolescentinhos e crianças de uma certa idade ali, dos 12, 13, 14, 15, que são gente com com hormônio à flor da pele, eles colocam as menininhas colocam um decotinho, alguma coisa assim, pô, sai um pouco disso. Tem muita coisa legal pra ver fora disso. E sim, E dentro disso tem muita coisa legal, isso é um não problema, isso é verdade, sabe? Os mesmos animes que eu via quando era criança já tinham eti. E esse tipo de conteúdo tem um papel muito claro na formação da sexualidade de quem consome isso. Especialmente quando são adolescentes, muitas vezes. Teve Sonny Boy nos últimos 5 anos, exato, tipo... Não adianta você ver um monte de eti e depois dropar anime falando que anime é só eti. Não é, primeira coisa. Segunda coisa, não é um problema. Desculpa, não é... pode normalizar, não sei o que... Normalizar o quê? Não é um problema. Desculpa, não é. Terceira coisa. Filme ocidental sempre teve essa característica de exploitation, não é exclusivo dos orientais. E eu acho que você tá, tipo... Talvez você tenha alguma vergonha porque você cresceu e você notou que aquelas coisas que você achava que era adultona não são, de ter gostado dessas coisas. E tá ok, é natural quando você alcança uma idade que você começa a ficar mais maduro, que você olhe, reavalie e abandone seus brinquedos antigos. Mas é aquele papo que eu já mandei no vídeo do graveto, cara. Ainda, depois que você abandona seus brinquedos antigos, tem um momento que você vai olhar pra trás e vai pensar, porra, é divertido às vezes ver um cara dando um soco na cara do outro. Talvez eu veja por isso. Nossa, talvez o divertido seja o absurdo da situação. Eu consigo gostar de mídia que é caricata,
Não preciso estar sempre vendo seinen sério. Até porque eles, geralmente, a galera que manda esse papo, eles têm um rol específico e fechado de esse anime é sexualizado, mas eu gosto, que é Monogatari, Kill la Kill, não sei o quê, que na real não escapa porra nenhuma da regra. Inseguros, inexperientes, ou com Mas eles fingem que escapam. ou nenhum contato com o sexo oposto, que era o meu caso. O ecchi me deu uma ilusão de sexualidade segura, onde esse desejo era sempre correspondido, onde as mulheres eram caricaturas eróticas acessíveis, onde o protagonista Aí é com você. não precisava fazer... Não é nem comigo, nem comigo. Até quando eu vi High School of the Dead, eu tinha uns 12 anos, cara. Eu tinha total discernimento pra saber que aquilo lá era ficção. Com todo respeito, eu olhava pra aquilo, eu não pensava que as minas iam virar sucubo, tá ligado? Lá, as minas iam virar os bichos sobrenatural e todo mundo ia me amar, tá ligado? Eu notava essas porra, entendeu? Tipo, quando eu vi o High School of the Dead, não, High School DxD, falei errado. O High School DxD, eu vi o bagulho e eu sabia que não tinha nada a ver. Eu conseguia notar que High School of the Dead é exagerado. Talvez na sua época você fosse uma criança muito inocente que não tivesse discernimento. Eu cresci com o jogo violento, né? E isso é uma coisa que, tipo, meus pais sempre falavam. Eles falavam, não tem problema você jogar, mas saiba o que é realidade e o que é ficção. Aqui é ficção, aqui nada que é exagerado. A vida real não é assim. Ah, mas tem uma influência pequena. Interpretação artística é subjetiva. Você pode ver que eu, como uma criança, não fui afetado por isso em nenhum nível. Eu vejo isso e fico, cara, você tá pensando muito num negócio muito besta. Talvez sua experiência seja muito pessoal, sabe? É isso que eu quero dizer. O corte desse react vai pro YouTube? Vai. fazer nada para ser desejado. Ele só precisa estar ali e existir. Isso mexe com a forma como você enxerga as relações. Não mexe. Inclusive, se você for ver quem assiste animes Power Fantasy, tipo Solo Leveling, tem um monte de marmanjo que gosta de Solo Leveling, cara. Não é a criança que, ai meu Deus, está sendo... Não, tem muito marmanjo que quer ver um bagulho que é só porrada, que é só o cara mogando, é só o cara sendo gostoso e vencendo. E é isso, eu acho besta também, eu não sou fã desse tipo de anime. Eu, pessoalmente, eu sou o cara que... Meu anime favorito é Kaiji. Eles falaram que esse cara é meio cult, talvez ele conheça, ele goste também. Eu aprendi Mahjong, um dos motivos foi por causa de Akagi. Eu gosto dessas porra assim. Não tô querendo falar que... Oh, meu Deus, coisas cult, tem que morrer. Mas eu tô falando que eu não vejo nenhum problema, literalmente nenhum problema social, nenhum problema real, nenhum problema da pessoa simplesmente gostar do que ela gosta. O problema é dela. O que eu tenho a ver com isso? E não só o que tem a ver com isso, mas também na perspectiva de que eu não acho que é problemático. Inclusive, porque a gente tem anos e anos de heavy metal que, porra, tocou em tudo que é tema pesado. Pega uma música do Cannibal Corpse e vê a letra. E olha que Cannibal Corpse é surface ainda. Se você for pegar grindcore, gore grind, esses gêneros assim, tudo power fantasy de horror fetichista do mais extremo possível, tá ligado? E não acontece nada feijoada. Foda-se, sabe? Porque quem engaja com isso tem sua interpretação pessoal. E se a pessoa não tem problemas muito sérios, ela não vai confundir com a realidade. Talvez tenha alguma influência mínima, alguma coisa assim, porque é subjetivo. Mas já que é subjetivo, se a pessoa tem os mecanismos interpretativos certos, não importa, entendeu? Recentemente eu comecei a esperar que as mulheres fossem assim também. Que fossem acessíveis, proativas, carentes, submissas. Que eu não precisasse fazer isso. O problema é seu. Você que interpretou isso da história. Desejado. Eu queria uma garota de... Pra mim era claro que High School DxD era uma obra fetichista desde que eu tinha 12, 13 anos. Eu via aquela porra e pensava, pô, isso aqui é pra lascar, né, mano? Né? Eu pensava essa porra, eu não pensava, tipo, caralho, as mulheres assim. Talvez você teve um contato muito estranho com o anime porque você basicamente começou pelo Zeti, né? de anime. E qualquer mulher real que não se encaixasse nisso parecia fria e desinteressada. Você tá projetando sua experiência pessoal nos outros. Isso não existe. Não existe. O protagonista desse tipo de anime só vive, e o mundo se adapta à presença dele. Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre nada. E como muitos dos animes shounen populares também flertam com o ecchi, mesmo que de maneira mais branda, essa linguagem se torna parte do padrão. Porque afinal eles são os mais consumidos, ela se infiltra. Não são. Inclusive, está caindo os lançamentos de ecchi. Não são os mais consumidos, está caindo, a gente não está mais no auge dos ecchi. O que acontece é que existem elementos de ecchi, especialmente no gênero shounen. É isso, entendeu? É isso, tem elementos leves, bem leves. Ecchi não é um gênero hiperativo.
Ó, o que teve de eti que tá fazendo sucesso? Teve no Kitashi, mas no Kitashi é conhecido por ser bem escrito. Tem nego que tá vendo esperando porque a história é conhecida por ser boa. Porque a novel original é bem falada. É um negócio que tem eti, mas comenta sobre sexo e esse é o tópico do negócio. É tipo um shimoneta, né? Mas ele tem eti. Que mais? Aquele Mahou Shoujo Nyako Garete? Onimai? Teve isso. Teve aquele Ishizoku Reviewers, e é tipo isso num espaço de tempo de quê? 5 anos, sabe? E muitos dos que eu citei aqui não são vazios, tipo, você consegue tirar alguma discussão dali, por mais que não seja o anime mais complexo, interessante do mundo, sabe? Então, sei lá, cara, eu acho que hoje em dia em especial, o que mais falta é eti. O que você tem são isekais de Power Fantasy chatos pra caralho, que é tudo igual. Isso é verdade, isso tem pra caralho, isso é um problema. Mas não, eti, anime eti ou... Não. Ah, mas tem um pouco de eti no Isekai. Ah, mas pelo amor de Deus, é pouco. É ignorável em relação ao resto. Nas narrativas de ação, de comédia, de romance, de... Elementos de eti até existem nesses animes assim, mas também, tipo, tem outra coisa, assim, no Isekai. Vai, existe. Mas por que você tá vendo Isekai de temporada, cara? Vai tomar no cu, o problema é teu. Tu não sabe usar Google, porra? Não tô falando desse cara específico. Não tô personalizando essa crítica, mas é uma crítica que, no geral, me dá a sensação de que, tipo, mano, você já descobriu essa coisa chamada Google? Já descobriu uma anime list? Abre lá, porra. Vê a temporada e vai vendo coisa atrás de coisa. Proxa, eu vim pela Impera. Impera é um cara foda, gosto dele. Pode roubar meu dinheiro? Sempre. Sempre. Quando é roubo, o assunto aqui é foda. Eu só tô querendo dizer, cara, que quando você se impõe o seu problema, é foda, entendeu? Porra, você pode, tipo, pega uma análise da temporada, pega a análise de temporada do Thunder. Pega do Thunder, porra. Vai ver ali cada assunto, ver os que te interessam, separar. Esse aqui é do mangá Seinen, Tengoku Daimakyo, tô recomendando aqui. Não sei se vocês notaram veladamente, tô recomendando. Vejam Tengoku Daimakyo, é um bom anime. Ó, aqui, esse aqui é pra mim. Mesmo se tiver uma coisa que te incomode, porque você tá nessa cruzada estranha de, tipo, por causa do seu trauma de infância de eti, porra, você vai tirar algo de produtivo, o anime é legal, sabe? Você é aquele anime full eti onde tem gente transando na rua. Eu falei de Nukitashi, eu falei de Nukitashi já. Mas ele é tipo uma exceção, é poucos, sabe? E o Nukitashi, ele é um anime que falam que a novel original, a escrita é muito elogiada. É um tema político, assim, Eu sei que tem tema político, que eles meio que estão falando sobre a política natalista do governo da LDP com aquilo. Eu não tô brincando, o tema é meio que esse. Tanto que, tipo, a irmã do protagonista, ela se fode porque ela é gay, tá ligado? E não, tem que fazer sexo hétero só. Você não pode ser gay ali naquela sociedade, por exemplo. Então começa a vir umas discussões sobre essas coisas, né? Sei que a história vai pra esse lado, porra. Qualquer coisa, na real. Em algum momento, sempre tem uma cena de banho, uma roupa transparente, um toque engraçadinho no peito de uma garota, um nariz sangrando. Não, ou o famoso... Eu entendo o desconforto com a piada essa piada de japonês. Eu entendo, cara. Mas é o humor deles, realmente. Eu não tô nem brincando. Tipo, eles veem isso como piada. Que nem a gente, por exemplo, vê um cara sendo estraçalhado sei lá, num filme assim de horror com comédia e a gente não liga. O japonês, ele odeia coisa estraçalhada, gente estraçalhada, gente morta. Tanto que lá tem uma legislação fodida sobre violência em mídia. E aqui não tem, entende? Povos diferentes, prioridades diferentes, críticas diferentes. É mais complexo, né? Episódio de praia. E aí, quando a vida real não replica esse padrão, e ela nunca replica, eu fiquei frustrado. Pera, você ficou puto porque o mundo... Você ficou puto porque o mundo não é um eti. Cara, isso é um trauma muito pessoal seu. Eu até acho interessante você compartilhar isso agora que eu parei de pensar. Mas anime é mais que isso. E cultura japonesa é mais que isso também. Talvez você não goste do humor japonês por ser sexual e tal. Não sei se é um complexo que você amadureceu e criou. Não sei se é alguma coisa pessoal também. Ou se é por causa desse trauma do eti. Mas relaxa que eu acho que o humor geralmente é a única coisa que talvez você tenha que acostumar. O resto, no geral, é bem contornável e cada obra tem seu estilo. Você sente que tem alguma coisa de errado com você. Porque nos animes isso acontece o tempo todo e na sua vida não. O eti me... Faz top 10 hentai na sua vida. Cara, se eu conseguir citar mais que 2 ou 3 hentais, eu vou ficar chocado. Porque eu não sei, cara. Eu não vejo hentai. Tô falando sério, eu não vejo. Eu não consigo citar. Ah, não. Esse aqui é bom. Não lembro, cara. deu uma sexualidade Eu já vi, mas eu não lembro. Não é uma coisa que eu fico anotando, me importando. Não é um nicho que eu ligo. plástica, baseada em idealizações, em roteiros e corpos impossíveis.
E o mais perigoso, ele me deu uma desculpa pra continuar consumindo esse tipo de conteúdo sem culpa, porque, na minha cabeça, não era pornografia. E peraí, antes de você me chamar de fracassado. R$23. Obrigado, viu? Mas qual que é o problema de ser pornografia também? Você é jovem, caralho. Pelo amor de Deus, você tinha o quê? 12, 13... É normal, tá? É normal. Quando eu tinha 12, 13 anos, porra, tinha aquelas revistas Penthouse, o caralho, sabe? A gente se fudendo, tinha que comprar essas porra. Eu não sabia procurar direito na internet porque eu era meio batata ainda, eu era meio criança. Playboy, sabe? Qual mais que tinha? Tinha outra, tinha uma que era boa, que era mais umas modelos mais amadoras, né? Eu esqueci qual que é o nome. Tinha umas 3, assim, que eram grandonas, de revista do tipo. Cara, eu tava cagando se era ou não, se o pessoal ia me julgar ou não. Essa culpa bizarra que foi criada por conta de toda uma bagagem de reflexão sobre a imagética da mulher e o caralho, tá te fazendo virar um santo, cara, um monge ortodoxo. E eu acho meio base de você virar um monge ortodoxo. Dito isso, o monge ortodoxo não estaria reclamando de anime, ele estaria, tipo, sei lá, rezando, sabe? Ia ser melhor. É a Sexy, essa revista. Porra, quem lembra quando saiu a Playboy, daquela ruivinha lá, que era filha de uma velhinha da TV? Eu esqueci o nome, pô. Aquela lá fez sucesso pra caralho, a ruivinha. Bárbara alguma coisa? Porra, parou. O Brasil parou pra ver aquela mulher, tá ligado? Pelo amor de Deus. Ah, caralho. Vai se fuder, porra. É normal, cara. Pô, aceita. Você era adolescente. Se você ficou anti-pornô, ou se você aderiu a uma crença tradicional que você não pode ter contato com pornô, aí tem algum sentido, cara. Mas pelo menos não é um crime. Tipo assim, você tá relatando pra gente como se fosse algo que a gente devia entender como errado. E eu não acho errado, entendeu? Agora, se você falar, não, no começo do vídeo eu virei um monge ortodoxo, eu não posso ter contato com pornô, aí você relata como um problema dentro do seu contexto, é uma coisa. Só que você não me deu o seu contexto, então eu só tô vendo aqui um cara falando que, meu Deus, gente, eu fiz isso aqui, e meu Deus, que crime. Não, você era uma criança, um adolescente normal, relaxa. Talvez o único problema seu é que você entendeu que os eti lá era a realidade, mas isso é... Eu não sei porque você fez isso também, jovem. Eu não tinha essa realidade. É meio pessoal. Tô falando sério, como eu falaria pra um amigo mesmo, mano. Eu acho que você devia relaxar, viado. Não é um problema, não. O problema seria você, criança, dando um tiro em pessoa, traficando, roubando. Isso seria um problema. Eu só quero lembrar que eu tinha uns 14 ou 13 anos nessa época que eu tô falando dessas expectativas. O eti me fez acreditar que essas coisas que acontecem com o protagonista era aceitável, engraçado. E o pior de tudo é que era normal. Geralmente, essa turma que foge no meio da pornografia, mas faz isso por vias seculares, geralmente acaba caindo nesses problemas de escrúpulos da geral. Então isso que me incomoda. Se a pessoa não gosta e não quer contato, eu acho totalmente válido, cara. Eu acho totalmente válido. E eu acho que, tipo assim, pessoalmente, eu acho que a compulsão em qualquer coisa, incluindo especialmente... vícios de prazeres, né, incluindo, lógico, a pornografia, claro que é um problema, é ruim pra caralho, não tô falando que você tem que fazer isso, não tô falando pra você hiper descabelar o palhaço, eu tô falando que tudo na vida, no mínimo, tem que ter moderação, e que eu não acho, eu acho que, eu acho que tem muitos problemas na indústria pornográfica, mas agora você ficar com essa culpa gigante que não tem um teor religioso, não tem motivo, se tem um teor religioso, beleza, aí eu entendo, legitimamente entendo, aí porra, siga a sua religião, exerça a sua prática e realmente é melhor você se afastar dos prazeres, assim, mundanos. Eu acho que faz sentido realmente, eu acho que limpa a sua cabeça. Eu tô falando sério. Eu sou uma pessoa que acredita veementemente que você ficar, por exemplo, levemente afastado dos prazeres humanos, prazeres mundanos, eu acho que faz bem, cara. Eu acho que faz bem. Eu acho que você ficar obsessivo é ruim, sabe? Eu acho que todo mundo cai, todo mundo é humano, tem gente que não vai conseguir, não é pra todo mundo esse estilo de vida, concordo. Mas o que eu tô querendo dizer, tipo... Calma, cara. Calma, não é um problema universal. Esse problema que você tá relatando é, tipo... Se você der mais contexto pessoal do porquê que você pensa isso... Beleza, mas eu não tenho contexto, então pra mim é só estranho. O mundo otaku é, em muitos sentidos, sedutor. Principalmente quando você é jovem, introvertido e tá em busca de um lugar onde você possa sentir que é o seu lugar. E foi isso que os animes passaram a representar pra mim. Um refúgio emocional e cultural, onde tudo era mais intenso e mais dramático, era mais significativo do que a vida comum. Não demorou pra que eu começasse a minha... Ficção é mais significativa que a vida comum, porque a vida comum a gente é exposto a uma realidade onde nós não somos mais do que formigas.
Esse é o trabalho da ficção. Transportar, romantizar, interpretar a realidade, sabe? A ficção faz isso muito, cara. É parte do que a ficção é. Se não fosse anime, seria filme. Se não fosse filme, seria jogos. A gente vai enxergar o mundo pela lente da arte, pela lente da religião, pela lente da literatura. A gente vai enxergar o mundo por qualquer coisa que seja que a gente tem contato. Você tá, tipo, com muita culpa de gostar do negócio. E ó quão bem você aprendeu a desenhar anime. Eu acho do caralho que você tá fazendo isso. Eu acho maravilhoso. Eu acho legal pra caramba que você sabe fazer isso. Quem me dera ter uma habilidade dessa com desenho, sabe? Eu amaria ter essa habilidade toda com desenho. Perfeito o seu desenho, cara. Só que você não precisa ter culpa disso. Ninguém tá te culpando por isso, sabe? Afastar das experiências convencionais da adolescência e preferisse ficar na internet. Festa? Coisa de gente burra. Esporte? Quem é que vai pegar meus 7 fubercas no GC? Relacionamento? Eu mal conseguia falar com as garotas. E a verdade é que eu nem via mais necessidade. Até porque nos animes, os personagens, que também eram solitários e estranhos, sempre eram recompensados com amizade. Mas a culpa... Tá, primeira coisa. Eu acho que a gente vai ter que chegar em alguns assuntos que são mais importantes que estão em torno disso. Você não acha que não tem uma culpa cultural de você ser um introvertido nessa situação? Entende o que eu quero dizer? Eu já mencionei isso no outro corte. Mas você não pode ser um introvertido no Brasil. Não sei se vocês notam que tem uma influência cultural do lerdão peitinho. Lerdão, peitinho, paizão. O que eu quero dizer com isso? Você não pode ser o lerdão. Você tem que pegar num peitinho e virar um paizão. Entendeu? A imagética, a piada, o significado por trás disso é justamente um negócio que você não pode estar na sua com seus hobbies e você ter que falar com a mulher, e você ter que ter 500 mil amigos e não sei o que. Cara, eu tenho autismo de grau baixo, eu já falei 10 vezes. No outro corte eu falei, eu mandei o mesmo papo e eu vou mandar de novo, foda-se. Eu tenho Asperger, eu nunca vou me adequar a essa porra, porque mesmo que eu me dê bem com um monte de gente, acontece em festa de eu me dar bem com um monte de gente, eu ainda prefiro meu círculo pequeno de amigos. Eu ainda prefiro ficar com a minha namorada e com mais umas duas, três pessoas. Minha namorada também gosta de animes. Minha namorada gosta de anime com mais eti que eu, entendeu? Existe tipos de mulher e tipo de pessoa pra todo mundo. Tem a mulher que vai aceitar você estranhinho do jeito que você quiser. Você vive num país que tem uma influência muito grande da introversão como um problema. Você tem que ser extrovertido, você tem que ser o cara legal, você tem que ser o malandro. É legal você ser o malandro, você não quer ser o lerdão, né? Você quer ser o paizão e quer pegar no peitinho. Essa porra o dia inteiro, entende o que eu quero dizer? Você tá com essa influência dessa imagética que todo mundo tem. Eu tinha vergonha quando era adolescente. Só que hoje em dia, eu cresci, eu crio conteúdo, e no momento que eu tô fazendo live, eu sei que muita gente que me segue é neurotípico, porque eu falo de assuntos de nicho. Então é natural que tenha muita gente neurotípica aqui. É natural que acontece. E eu, por ser uma pessoa neurotípica, eu vou acabar apelando pra essas pessoas mais do que pra pessoa padrão. É natural, entende? Acontece. E a gente nessa posição, eu pelo menos decido dar pra essas pessoas um lugar que elas se sintam bem. Entendeu? Talvez demore pra muitos neurotípicos aqui, pra pessoas muito introvertidas, arrumar uma namorada e não vai ser no mesmo tempo que o paizão peitinho lá tá arrumando. Não é um problema. Não é um problema. Eu, inclusive, recomendo vocês namorarem pessoas que vocês se identificam. Não pessoas que vocês não se identificam. Um namoro com uma pessoa que você não se identifica é uma bosta. Você não aguenta conversar com a porra da pessoa. Eu juro pra vocês não aguentam conversar com a porra da pessoa. Vira um desgosto, porque você tá se forçando a ficar próximo pra ter um relacionamento ali, pra ter contato físico e tal. Mas se você não se identifica, é um negócio muito seco. Você não tem hobby pra compartilhar com a pessoa, você não tem como chegar em casa e ver um filme, porque o filme que a pessoa vê não é o que você queria ver. Você não tem como, sei lá, interagir de qualquer jeito. Claro que tem que ter, tipo, não tô falando que você tem que namorar uma pessoa que é um clone teu. Mas, porra, você tem que se identificar. E você, amigo, você tá na melhor era pra arrumar namorada sendo um carinha estranho. Eu vou falar com uma pessoa mais velha. Daqui a alguns anos, daqui bastante tempo eu vou ter uns 30. Mas eu já tô mais perto da casa dos 30 do que eu imagino que você esteja. Na minha geração, eu odeio falar isso, mas na minha geração, eu era o único terminalmente online que eu conhecia, porque eu gostava de computador, mexia com computador, e o pessoal padrão não gostava de mexer em computador recreativamente. Só começou a ficar mais comum o pessoal ficar terminalmente online quando veio os celulares, né? Eu não tinha assunto com as pessoas na vida real. Eu ainda assim conversava, ainda assim tinha amigo. Eu tinha amigo de metal, especialmente, porque tinha banda de metal era mais acessível, e eu tocava, né? Eu tocava bateria, tocava guitarra. Então, a galerinha do metal, eu ficava com eles. Eles gostavam mais ou menos das mesmas coisas que eu.
Mas eu era tão terminalmente online que eu tava jogando Shin Megami Tensei na época, ninguém gostava dessa porra. Entendeu? Eu gostava de muita coisa que ninguém ligava. E eu me confortava que esse era meu destino. Eu tô ok com estar sozinho, com não ter ninguém pra compartilhar essas coisas, eu tô bem. Entendeu? E eu fiquei anos e anos e anos, até eu fazer uns 22, 23, e do nada, eu vejo a rapaziada começando a falar de Jojo mais. Nossa, quando chegou 2017, 2018, 2019, a rapaziada começou do nada a começar a gostar das coisas que eu sempre gostei. Entendeu? Chegou 2020, 2021, 2022, foi ficando mais fácil. Atualmente, o que você tem de e-girl, que gosta de coisas muito específicas que você pode gostar, é absurdo. Gente, se eu fosse a idade de vocês, eu ia tudo nas e-girl. Porra, vocês têm 500 e-girl aí. E-girl que gosta de Subahibe. E-girl que gosta de Higurashi. E-girl que gosta de Yakuza. E-girl que gosta... Porra! Por que vocês não estão caindo de boca nas e-girl, porra? Caralho. Eu que nasci na geração errada, cara? Mentira que eu tenho minha namorada. Eu amo ela, tá tudo bem. Mas o que eu quero chegar e dizer é que vocês têm opções de meninas. Você tem opções de amigos. Talvez seja ruim se você mora, tipo, que nem eu morava na casa do caralho. Você mora no interior, é uma bosta mesmo. Cope, Snid. Tenta aumentar o raio de contatos que você pode ter. Mas na cidade grande, gente, que não falta é menina meio alternativinha, que vai gostar dos loucuras que você gosta, do filme que tu gosta, porra. Pelo amor de Deus, cara. O que não falta hoje é as louquinhas pra gostar das coisas que vocês gostam. Então vocês ficam com essa coisa de, ai não sei o que, eu me escondia no mundo dos animes. O mundo mudou, cara. O mundo mudou, graças a Deus. Quero achar uma dessa na favela onde eu moro. Deve ter, com certeza. Se existe a imagem da e-girl pobre, não sei se você já viu essa imagem, que é tipo uma e-girl zona assim, com o telhado, com os bagulhos de tijolo atrás. Porra, com certeza você vai ter uma e-girl pobre pra você. A e-girl pobre te espera. Tá tranquilo. Usa aquele W-Place. W-Place, não sei se é W-Place ou W-Place, World Place. Aquele site lá de desenho e vê os desenhos que tem na tua região. Se tiver um de Deltarune, você já sabe que a louquinha tá ali. Vai atrás da louquinha, porra. Vai que é tua. A louquinha também se sente sozinha. Porque os moleque que estão no convívio dela também estão ouvindo, sei lá, Gustavo Lima, tá ligado? E estão cagando pra isso. Sempre vai ter a louquinha. Sinceras, com amor, com garotas lindas apaixonadas por eles. Então um dia eu também vou ser reconhecido pelo que eu sou, né? A cultura era envolvente demais para eu perceber que tinha um problema se formando. E por trás de toda essa estética e desse universo criativo, existe uma lógica recorrente, principalmente nos animes voltados para o público masculino jovem, a recompensa emocional sem desenvolvimento ou merecimento. Não. A base de escrita de 99,9% das obras japonesas é: o cara se esforça, se fode, apanha e depois ele fica bom. Eu acho que o pessoal inclusive exagera quando eles falam de isekai fetichista, porque eu consigo observar essa lógica até nos isekai mais podres, geralmente. Tem um pouquinho disso, em algum nível, sabe? É muito difícil ter uma obra que o cara só sai mogando, exceto, sei lá, Solo Leveling, tá ligado? Agora, se você pegar, por exemplo, Shounen, no geral, Shounen padrão, ou até se, sei lá, eu tô tentando achar algum exemplo, cara. E eu não assisto merda, sabe? Você usa Google, então, tipo, porra, eu tô tentando achar... Pô, tinha um anime que tava na minha cabeça. Sword Art Online. Sword Art Online, você acabou de falar. O Sword Art Online, o Kirito, ele apanha, e ele apanha justamente porque ele não leva a situação do jogo que tá acontecendo na série, ele não leva o risco de vida a sério, ele leva como escapismo aquela situação. E no momento que ele leva como escapismo, o grupo dele lá, ele tá meio foda-se, vamos se divertir o caralho, o grupo dele inteiro é exterminado, tá ligado? Isso é um tema na história, isso é um tema, tá na história. Isso existe em Sword Art Online, apesar de que é muito pouco gradual, é muito rápido, e faltou ele apanhar mais, eu concordo, o Kirito devia ter apanhado mais. E o Solo Leveling é coreano, as histórias coreanas são mais mogadoras mesmo. Nossa, é porque manhwa é muito cheio desse trope, é uma bosta. Manhwa é isso aí, anime não. Desculpa, anime isso não é muito comum, agora manhwa... Se chama manhwa, né, não sei o nome do coreano. Eu já li alguns, e a maioria o cara é mogador, sai comendo todo mundo, sai pegando todo mundo, sai espancando todo mundo. Isso é verdade. Eu acho que de coisa japonesa, eu só lembro de um mangá muito merda que eu li que tinha isso, que nem ele falou de cara... Que era aquele lá do... É um que o cara... É o Isekai do Goblin. O Isekai que o cara reencarna como Goblin. Esse é fetichista, esse é uma bosta, esse é exatamente tudo que tá descrevendo. Mas eu acho um exemplo raro de merda. É muito merda aquilo ali. É muito ruim.
Mesmo se você tá vendo, sei lá, Goblin Slayer, que é tipo pura ação, sem muita história, sem muito pensamento. E até o começo eu lembro que eu criticava muito quando saiu. Hoje em dia eu consigo olhar e falar, não, ele é um... Ele tem umas qualidadezinhas que eu não valorizava na época, né? Apesar de não ser o suprassumo, não é uma coisa maravilhosa, não é espetacular. Eu tô querendo dizer só que até o Goblin Slayer tem alguma... Sabe, alguma lógica ali que tá acontecendo, não é só Power Fantasy. Ele é meio fraco, passivo. Ele é estrategista, mas né? que por alguma razão... Ele nem tem força. A recompensa dele é porque ele pensa nas situações, né? Esse que é um tema recorrente do Goblin Slayer. É o preparo. Não existe talento, existe preparo. Isso é um tema de Goblin Slayer. Torna o centro das atenções. Ah, e vale mencionar que ele sempre é bonito também. E quando ele não conquista alguma coisa com esforço... E geralmente, é até o inverso. Geralmente esses bonecos que é desses animes Sword Art Online das ideias, eles são o cara japonês padrão, desenhado do modo mais padrão possível. Tipo, desenha um cara japonês, desenha. Coloca franjinha preta, aqui, olhinho, boquinha, sem nenhum traço no rosto muito configurável. O cara parece um cara padrão. Não é hiper bonito, não. O crescimento, ele... Eu até sinto falta de personagens como o Alucard, do Hellsing, que é tipo... Ele é um cara altão, fortão, mogador, e, tipo, ele passa o olho nas pessoas, ele consegue manipular eles. É que eles não gostam, eles não quiseram dar um aspecto bonito nele pra ele ser meio assustador, né? Mas eu sinto falta de um personagem, assim, que é de modo caricato, de forte e fodão, sabe? Porque até o cara do Solo Leveling, ele é... Nossa, que design broxa, assim, personagem padrão, sabe? Conquista por conveniência narrativa. Falta mogadores. Nesses personagens solitários e O cara do Bastard, sabe? Porra. Deslocados, e passava a acreditar que o mundo real funcionava igual o mundo da ficção, só que o mundo não funciona assim. E quando você é adolescente, essa diferença entre o que você imagina... E a Power Fantasy tá inclusive no cara normal ser hiper foda, sabe? E conseguir fazer tudo. Entendeu? Porque é pra você se colocar no lugar do protagonista e ter essa experiência fetichista. Dito isso, anime não é isso. Não é só isso, pelo menos. E o que realmente acontece é um puta de um baque. É um sistema inteiro de crenças. Dá vontade de usar o desenho dele como base pra conseguir aprender a desenhar, porque isso aqui é um bom tutorial, não ironicamente. Esse vídeo, tudo que ele tá falando, eu tô achando que é tipo ele projetando trauma pessoal pra cima do nicho inteiro de entretenimento. Mas eu acho que, tipo... O vídeo que ele gravou efetivamente, o que tá gravado, é muito mais legal do que tudo que ele tá falando. Que eu tinha absorvido. E a cada novo anime assistido, essa estrutura ia se fortalecendo. Era uma realidade paralela onde as minhas frustrações encontravam conforto. E aí eu comecei a perceber que muitos dos títulos que eu assistia seguiam essas fórmulas similares. Um protagonista fraco, com múltiplos interesses românticos e gratificações emocionais fáceis. Em qualquer história realista, esse personagem precisaria se transformar. Por que precisa ser realista também? O argumento é muito ruim também. Para evoluir. Mas numa grande parcela de animes... E vocês ainda estão operando na lógica antiga da Jump, que é a estrutura antiga de Shounen, né? Que é a estrutura de o cara ter que melhorar, ele tem que treinar, e aí depois ele vence. Aí ele apanha, ele tem que treinar e vence. Isso é a estrutura mais antiga de Shounen, né? Hoje em dia, com Chainsaw Man... eu não lembro de outro exemplo. Jujutsu Kaisen, eu acho que entra nisso também. Eles meio que já desviaram dessa lógica de Shounen tradicional, sabe? Isso pode trazer histórias boas também. Chainsaw Man é uma história ótima que desvia totalmente dessa lógica. Até porque a graça do Chainsaw Man é mais os dramas pessoais do Denji do que necessariamente o arco de treinamento, a luta em si, e o jeito que essa luta mostra a dedicação dele. Muitas vezes é outro aspecto que está sendo explorado, né? Mais psicológico. Isso é ok, não existe um jeito certo ou errado de fazer uma história. Esse cara é recompensado. Ele é o herói improvável, o solitário especial. Aquele que por ser diferente e introvertido, magicamente... Você tá vendo um anime de Power Fantasy barato, e isso aí, tipo, você consegue evitar fácil. Eu não vejo esses também. se torne irresistível, sabe-se lá o motivo. E sendo igual a esse bobão, como que... Animes que são assim, o anime merda do Goblin. Eu falei o anime que o cara reencarna como Goblin. Remonster, lembrei o nome dessa porra. Li um mangá dessa merda, é um lixo. Remonster. Sword Art Online. Naquelas ainda, que Sword Art Online tem um arco que o Kirito apanha, o caralho, ele fica deprimido e tal. Tanto que o primeiro arco do Sword Art Online é mais redondinho, né? O resto é meio merda mesmo. Mas o primeiro é bom. Não é bom, vai. Melhor. O que mais? Solo Leveling. Aí tem
Solo Leveling. Aí tem É Solo Leveling, tá ligado? Eu não vou me identificar com ele se o anime Tá ok gostar de Solo Leveling, eu não sou contra a Power Fantasy. tá falando que ele é foda. É a idealização do fracasso como identidade. Durante a adolescência eu não me esforçava pra socializar, não porque eu não O queria. autor de Mushoku Tensei se inspirou na novel de Remonster. Eu não vi Remonster na lista de inspirações dele. Dito isso, eu não li a novel. Eu li o mangá. O mangá é uma merda. Não sei se a novel é decente. Duvido que seja. Porque é muito ruim o mangá. Você não tem noção de quanto o Remonster é ruim. A única coisa interessante e criativa é o jeito que ele usa a mecânica de jogo no bagulho. Mas essa é a única coisa. De resto é, tipo, totalmente descartável. Mas porque eu Eu não sei se depois fica bom, mas é um lixo. Lixo, assim, de calibre achava maior. que em algum momento alguma coisa mágica ia acontecer. Não, quando eu for adulto, quando eu for mais velho, aí sim eu vou ter amigos. Do mesmo jeito que o meu irmão tinha amigos, do mesmo jeito que primos tinham amigos. É que Remonster, ele faz exatamente tudo que esses caras acusam, sei lá, de Mushoku Tensei de fazer. Faz tudo que os caras acusam, sei lá, o animetezinho merda que ele viu de fazer. Remonster, realmente, eu acho a história meio repugnante. Dito isso, se a pessoa gosta, o problema é dela. Honestamente. Porque eu não sei o motivo que a pessoa gosta. E tem coisas que eu consigo enxergar que são apreciáveis mesmo eu não gostando do negócio como um todo, entendeu? Eu consigo entender que, tipo, não, tem coisas no Remonster que talvez tenha algum valor ali, mas eu não gosto. Eu acho horrível, sabe? E pra um jovem de mente fértil como eu era, isso destrói a nossa capacidade de ação, de construir uma identidade no mundo real. Eu deixei de tentar Aí vai ter que ver o que ele falou de Remonster também, se a novel é diferente, não sei o que. Porque muitas vezes a retratação muda tudo, né? O mangá é ruim, o mangá é bem ruim. ter qualquer relação produtiva, deixei de correr atrás de Existe uma obra de ficção que você acha que não podia existir? Explane os elementos canceláveis de Remonster. Cara, eu não quero nem falar, me deixa desconfortável. Remonster realmente me deixa desconfortável, eu não gosto não. Existe alguma obra de ficção que você acha que não devia existir? Não. Eu acho Cuties eu acho que não devia existir, porque pegou crianças reais e usou pra fazer papéis erotizados. Isso eu acho que é uma merda. Cuties pra mim não devia existir. Mas esse é meu hard limit. Isso, pra mim, assim, não, isso aqui é crime. Porque tá afetando pessoas reais. Agora o resto, cara... O resto, sei lá, tipo, até o Remonster tá valendo. Eu acho uma bosta. Não recomendo a ninguém, mas eu não proibiria. falar com mulher. Eu deixei de me frustrar com a realidade, porque ela nunca... Ele só falou que Remonster foi a primeira novel que leu no site web novel e deu vontade de escrever também. Eu não sei. Porque assim, eu vou falar o porquê que eu li o Remonster. Eu li o Remonster na época que Sekai nem era hiper estourado. Eu li o mangá porque eu achava legal a ideia do cara morrer e reviver como um Goblin e... No lugar de ser um herói no mundo medieval, assim, o cara era um Goblin. Eu pensei, pô, ideia legal. E ele vai virando, tipo, de começo ele tem umas ideias legais de mecânicas e coisas que ele vai aprendendo, mas ele vai ficando tão OP. E eventualmente, às vezes, acontecem coisas interessantes na história, tipo, algumas tragédias invadem o acampamento Goblin dele e que dão uma misturadinha na história e tornam ela um pouco mais interessante. O começo é bem engajante mesmo. Mas eventualmente vira um negócio fetichista barato, cara. Muito sem graça. era tão interessante quanto as Você não tem noção. É que eu não quero descrever o que acontece porque realmente me deixa desconfortável. Eu acho uma merda, cara. histórias que eu assistia. Não, os animes não causaram meu isolamento, mas eles certamente validaram ele. Cara... O que mais tem é anime de poder da amizade. Ame seus amigos, Touch Grass, pelo amor de Deus. É até cansado de anime, sabe? Uma coisa Se você se trancou em Eti, o problema é meio que seu, sabe? Vamos ser honestos. que demorou um tempo pra eu perceber com clareza é como os animes romantizam temas estranhos e algumas vezes até criminosos. O incesto, por exemplo... Não. Foda-se que é criminoso, foda-se. Não existe uma lei proibindo temas de serem tratados uma obra fictícia. Existem leis protegendo pessoas reais, foda-se. Não é maldade, é tipo, eu falo foda-se, porque realmente é foda-se, entendeu? Eu estudo direito, eu sou uma pessoa que estuda direito. Eu trabalho em um lugar que tem juiz, sabe? Eu trabalho em um lugar que tem juiz, eu não vou falar onde eu trabalho numa vara judicial. Foda-se. Não é crime. Inclusive, seu país é uma... O Brasil é um lugar horrível, assim, em relação a crime, de verdade. A gente tem muitos problemas muito maiores do que essa história tem coisas nojentas. Eu não sei se você entende, isso é histeria. Eu odeio Remonster. Eu não sei se ficou claro, eu odeio Remonster. É uma obra que eu acho nojenta.
Eu ainda acho que tem que existir porque não é problema meu, não é eu que te assisto. Foda-se. Não é um problema real. Quer ver problema real? Passa numa vara judicial. Eu não sei se... Você não pode entrar, né? Mas... Passa ali, fica ouvindo os papos que passam por ali. Especialmente se for coisa criminal. Passa numa vara criminal. Ouvindo o que acontece. Aí você vai descobrir o que é, porra, isso é crime. Entendeu? Agora isso aí não é crime não, cara. Não sei se é eu que também trabalho com crimes reais, sabe? Eu que vejo... Eu nem mexo com coisas que são crimes, assim, crimes. Eu mexo com coisa mais de dinheiro. Mas eu já vejo filha da putagem ali. Pra caralho. Eu já vejo, por exemplo, criança autista não podendo estudar na escola militar porque ele foi expulso da escola militar. Porque o moleque quebrou o braço e ele não conseguia estudar direito por uns meses. Aí depois forçaram ele a fazer a prova. Cagaram pro fato que ele ficou ausente. Cagaram pro fato que ele é uma criança que tinha autismo e TDAH. Ele não focou, ele não estudou. Ele não passou, expulsaram lá porque tinha uma regra de nota. Eu trabalho com isso, com o juiz chegando e falando, esse moleque tem que estudar. Isso é um problema real, entendeu? Um hospital recusando aceitar uma pessoa que tá em emergência, isso é um problema real. Isso às vezes passa também. Agora... criminoso... Não, não é. Se fosse assim, toda mídia violenta ia junto. Só te explicando isso. Toda mídia violenta ia junto. E tem muita gente que tem interesse em banir os dois, viu? Geralmente quem tá interessado em banir um, tem interesse em banir os dois. Acabou, entendeu? E honestamente acho que arte é arte, entendeu? É um tema recorrente em vários animes. E não só nos nichos adultos. Em muitos títulos populares a gente vê irmãs apaixonadas pelos irmãos ou primos. Foda-se, nem é crime isso nem é crime no Brasil, inclusive. Eu me lembro, nem é crime no Brasil. Eu não mexo com isso, mas que eu saiba não é crime no Brasil. Sabe qual que é o problema? Isso estimula as crianças. Que tal as crianças não verem coisas que não são de crianças? Que tal os pais vistoriarem o que a criança vê? Anime não é simplesmente pra criança e cada país tem seu padrão cultural. Pra isso que existe classificação indicativa. Hoje em dia, ninguém vê anime no YouTube, em sites ilegais. O pessoal vê no Crunchyroll, em sua grande maioria. Ou, mesmo que não vejam, eles têm acesso à classificação indicativa, porque já que esses animes passam por meios oficiais, você tem classificação indicativa disponível publicamente. Você, como um pai responsável, não deixa a sua criança ter acesso ao Eti. Porque tá na classificação indicativa. Agora, não adianta você terceirizar a porra da criação da criança pra merda de um celular e depois ficar reclamando. Esse é problema de Karen, sabe Karen? Aquele termo que usam pra americana histérica, que fica... Ai, meu Deus, não. Sabe as Karen, aquelas mulheres biguentas, histéricas, essa Karen pra caralho, sabe? Sempre isso é retratado com um tom cômico, como se isso fosse confuso, mas fofo. Mas é porque isso é a comédia dos caras, assim como a gente faz comédia com violência, eles não gostam. Quer dizer, às vezes eles gostam, às vezes não. Depende do japonês, mas culturalmente não é tão bem visto. Enquanto aqui, a gente tem muito mais questão com a sexualidade ser mais tabu. Os caras miram em ser anticonservador muitas vezes e acabam virando conservador. Eu acho que é a partir dessa lógica que tá operando. Se ele for religioso, beleza. Em algum nível, mas aí o religioso ele tá preocupado com a crença dele que aquilo é inerentemente errado a partir do que ele pensa. Ele não tá preocupado com tipo, meu Deus, mas pense nas crianças, guys. Pense no exemplo das crianças. As crianças não estão vendo High School DxD, cara. As crianças estão vendo, sabe o quê? Blue Lock. É isso que as crianças estão vendo. Mas é onipresente e tal. Nossa, a criança viu um decote, isso vai estragar a vida dela. Estragou tanta gente ver a Xuxa decotada na TV, eu achava bizarro pra caralho também. É bizarro pra caralho. Mas nego cresceu com isso e não mudou porra nenhuma, pelo amor de Deus também. Essas narrativas flertam só um pouquinho com a ideia do tabu. Mas eu não sei se vocês lembram. O Simpson faz piada. O Simpson faz piada. Os Simpsons faz piada com isso. Porra. Um tom cômico, como se isso fosse confuso, mas fofo. Essas narrativas flertam só um pouquinho com a ideia do tabu, mas cagam pro que isso significa na vida real. Significa nada na vida real. Nada, é arte, é interpretativo. Se nem eu, como criança, fiquei traumatizado por ter visto um Eti na mesma idade que você tinha. Se eu, como criança, caguei, não é um problema pra minha vida isso. E eu não liguei porque eu nem gostava desse tipo de anime muito. Tipo, eu não gostava pelo sexo, pra mim era foda-se aquilo. Eu achava, gostoso, mas foda-se. Não é pra isso que eu tô aqui. Porra. Nossa, cara. O que dói é que ele trata como um problema concreto, assim, tipo, caralho, precisamos. Caralho, cara. Teu país é aparelhado pelo tráfico, viado. Você já parou pra pensar nisso? Teu país é ferrado. A economia aqui tá indo pra desgraça. A Previdência foi roubada. E a Previdência é onde vai quebrar no teu país. E você tá preocupado com isso, cara. Nossa. Caralho, cara. Relaxa que no Brasil a criança não descobre sexo por meio de anime. Ela descobre em outros lugares antes. Sabe por quê? Porque a erotização que tem na cultura do Brasil é a mesma coisa, cara. Caralho. Eu sou contra os dois. Beleza.
Mas sejamos honestos que ainda é arte. Ainda é interpretativo, ainda o efeito concreto vai ser diferente de pessoa pra pessoa. E você tem classificação indicativa como um método pra medir isso pros pais e a pessoa que tá consumindo saber que é pra idade dela ou não. Agora não adianta, tipo, seu pai não regular e você ficar com trauma e você querer descontar isso na gente, porra. Ou o que isso pode causar. Querem proibir pra todo mundo. E o problema não tá só na existência Acho meio bizarro o cara não gostar de anime lendo Meridiano de Sangue. Cara, mas é que Meridiano de Sangue, cara, é estritamente adulto, né? Dito isso, por diferenças culturais do que é visto adulto ou não, tem shonens que tem coisas mais sexuais do que no ocidente é aceito. Veja a classificação indicativa. Se não for pra tua idade, não veja. Pronto. dos temas, porque Ou melhor, proíba teu filho de ver. A ideia de que a ficção tem que ser livre e deve abordar todo e qualquer tema. Mas é claro, com a devida responsabilidade de não tornar... Não. Aí que entra o problema. O como é subjetivo. É o problema da censura. O como é subjetivo. Eu vou dar o exemplo do Roadside Picnic de novo. Que Roadside Picnic é um livro que eu, pelo menos, não vejo muita maldade, não. Ah, mas tem críticas à União Soviética. É muito... Cara, não é nem o ponto central do bagulho. Tem sim, tem críticas, mas não é muito central. Eu vi um cara falando que eu fiquei listei a porra do livro porque eu falei que é um livro inofensivo. Sendo que o que eu quero dizer quando é um livro inofensivo é que é um livro que você não pensaria que precisaria de um grande sistema de censura ali, analisando e recusando, analisando e recusando. É um livro que é influente, todo mundo gosta, e o ponto dele central não é nem burocrático, sabe? Cara... Por algum motivo, a crítica da União Soviética interpretou coisas que eles achavam errado, parcialmente porque tem mesmo, tipo, coisas que não bate com eles, e começou a ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Eles ficaram 8 anos tentando lançar a porra do livro, porque a crítica, a censura achou que sim. Enquanto isso, na ditadura brasileira, os caras pegavam música que às vezes era clara referência à ditadura, eles deixavam lançar. Porque aqui o critério era mais de boa. Na União Soviética, o critério era meio espartano. Eles queriam obras que fossem muito tradicionais, geralmente. Então, não, o como. Quem que vai definir esse como? A arte não tem que definir porra nenhuma. Ah, mas eu não tô falando de censurar, eu tô falando em termos críticos. Beleza, crítico sim. O problema é que você atribui perigo real nas coisas que você tá falando. E quando você atribui problemas reais, você fala que isso é um problema real, exige soluções concretas, leis, regulações e censura, entendeu? Se você atrevesse como uma situação pessoal que você não gostou e você estivesse alertando pros pais olharem o que as crianças veem, eu acharia totalmente válido. Eu te juro, eu olharia e falaria, não, isso é válido, é uma discussão válida. Mas você não tá alertando isso. Inclusive, eu concordo, os pais brasileiros são totalmente... Eles tá com foda-se porque a criança tá vendo, dão um celular e tão cagando. Eu concordo que é uma bosta. Mas você não tá chorando por isso, tá chorando falando que os criadores têm que se responsabilizar. Não, obra adulta é adulta, entendeu? Aquilo atraente. Mas aquilo é meio adolescente, não sei o quê. Sim, porque o Japão tem um conceito diferente do que adulto, adolescente e foda-se. Ainda assim, a gente pode importar a cultura deles e colocar a nossa classificação indicativa do jeito que funciona aqui. Da mesma forma, o assédio sexual é tratado como piada. Em muitos animes, até aqueles que não são ecchi, tem umas apalpadas de vez em quando. Um personagem tropeça e cai em cima dos seios da diferença cultural, humor. Grita, dá um tapa cena de comédia. Isso se repete tanto. Esse vídeo tá muito redundante também. Uma fórmula. Se você assiste anime, você sabe... Você não precisa nem pensar num anime específico. Você sabe que isso é verdade. Isso acontece em vários animes. Pelo menos uns 10 que você viu isso aconteceu. Que nem filme indiano tem muitos cortes dramáticos em todos os lugares e câmera lenta desnecessária. É um elemento cultural diferente. É a arte diferente da tua. Entendeu? Não da tua, porque a tua você é claramente influenciado por anime, mesmo que você se envergonhe e fique falando essas coisas. Olha essa porra de desenho que você fez, viado. Bom pra caralho, inclusive. Tá muito bom, eu tô elogiando. Só que eu tô querendo dizer o seguinte. Aceita com mais, sei lá, normalidade que você gosta dessas coisas, que você não precisa tá... E que muitas vezes não tá adequado ao seu exato padrão cultural que você vive. Mas é simplesmente uma cultura diferente. Talvez se as pessoas vissem mais filmes de lugares diferentes, vê um filme indiano, vê um filme coreano, vê um filme japonês, vê um filme americano, vê um filme europeu, vê vários filmes, vê filme brasileiro, sabe? Vai vendo as diferenças assim, e consegue notar que as diferenças culturais criam situações estranhas. De um povo pro outro, de uma técnica de edição pro outro. Muda tudo, pô. E nada disso é desconfortável pra ninguém dentro da trama. A narrativa ensina que o toque não consensual é engraçado, e que a mulher deve reagir com vergonha e não com... Você já viu Naruto, né? Tava falando, parei de ver... Você lembra do jutsu dos dedos lá, do Kakashi, que dava dedada no pessoal? Nas crianças lá do Naruto? É um bagulho bizarro pra caralho, se você parar pra pensar que isso é usado como piada. Mas é.
Porque isso é visto como brincadeira entre crianças no Japão. Ah, mas você tá normalizando assédio, não sei o quê. Cara, eu só vou dizer uma coisa. Olha a estatística de crime sexual do Brasil e compara com a do Japão. Ah, mas é subreportado. No Brasil também. Repulsa. E esses animes, em especial os mais populares e escapistas, eles mudam a estética de uma geração que consome eles. E às vezes influenciam até nos comportamentos e identidades sociais. Esse argumento é uma bosta. Esse argumento é uma bosta completa, é um lixo. Desculpa falar, é uma merda. Esse argumento é da evangélica pra proibir GTA, falando que não, a arte influencia, porque as crianças daqui a pouco vão ficar mais violentas vendo a violência do GTA. Ô caralho, não mudou nada. Entendeu? Porque a arte é subjetiva. As pessoas entendem a diferença de ficção e realidade e elas interpretam o que é produtivo pra elas e absorvem, e elas não absorvem coisas que não são produtivas. Elas podem absorver coisas sem perceber. Por exemplo, eu comecei a pegar gosto pra rock, metal, ouvindo música no GTA San Andreas de rock e metal. Botava as radiozinhas, achava legal. E não foi algo que conscientemente eu peguei. Dito isso, esse processo é um processo confuso e o autor não tem responsabilidade pelo que ele faz diretamente. Porque ele não sabe o que ele tá comunicando diretamente. Death Note é uma história que não era pra ser política. Quantas discussões a gente não teve sobre o que é justiça e o que não é? A partir de Death Note, assim, no âmbito público. Pô, Death Note sempre é citado nos anos 2010, nos anos 2020, até hoje. Foda-se. E não é uma obra que era pra ser política. A obra perdeu o controle do autor. A interpretação ser subjetiva cria uma situação onde é muito mais impossível você dar essa responsabilizada puritana extrema no autor. É muito difícil você fazer isso, porque o autor não tem controle da obra. É só você ver a situação do Joker lá, que interpretaram o Joker do jeito que ele não queria. O cara fez o Joker 2 inteiro sobre o fato que interpretaram errado o filme dele. E ele não tem controle da obra, pelo amor de Deus. Inteiras de algum grupo. Eu não falo só de adolescentes, mas adultos também, que ainda vivem dentro da fantasia. Tem gente que... Quem que vive dentro da fantasia? Fabiano Honorato? Que vê My Little Pony? Porra, cara. Que papo, cara. Acredita que vive num anime. Pessoas que não só consomem esse tipo de conteúdo, mas que... Mano, onde que você mora que você vê essa porra? Aqui, ó. Centro de São Paulo. Todo mundo gosta de um anime, assim, alguma coisa, Jujutsu Kaisen. Porra, mulher de 50 anos lá no meu trabalho, eu tava vendo Spy Family esses dias. E eu só fiquei, porra, legal. Ninguém ali fica dando voador ali, cara. Ninguém na vara judicial que eu trabalho fica dando mortal, entende? Tipo, para, pelo amor de Deus. Que adotam a linguagem, os trejeitos, os maneirismos, o narcisismo típico de um protagonista. Cara, você teve uma experiência muito pessoal, porque você era uma criança que não tinha capacidade de separar ficção da realidade. Essa experiência te trouxe situações sociais ruins. E você acredita que é um problema real porque você sofreu consequências reais disso. Mas a questão é que você, no final do dia, tá evadindo a culpa do que você fez e agindo de modo tão arrogante quanto você agia quando criança. E é isso que tá me incomodando nesse vídeo. Eu vou ser bem honesto, sabe qual que é o problema? O problema é que no lugar de você falar, a culpa é minha, eu achava que eu era o Naruto, você tá falando, não, ó, isso é um problema real, todo mundo pode achar que é o Naruto. Não, esse é um problema seu, você causou, entendeu? Você agiu assim, as pessoas podem ter ficado incomodadas por causa dos seus atos, e isso não tem nada a ver comigo. Eu achava que era o Naruto, sabe quando? Quando eu tinha 7 anos de idade. E as crianças também brincavam de Naruto, brincavam de GTA, fingia arminha. E não era uma brincadeira que fez a gente matar ninguém ou ficar agressivo nem nada. A gente brincava como besteira. Era distração, sabe? Entendeu? Caralho, cara. De harém? Ou isso é... Cara, pelo menos o Graveto, ele tentava argumentar. Esse cara parece que ele tá relatando a experiência dele e universalizando pra como se fosse um problema real pra todo mundo. E não, tipo... Não, eu era uma criança meio boba. Eu fiz bosta. Não, assume, pô. Eu era uma criança meio boba e fiz bosta. Tá bom, tá ok. Eu também já fui uma criança meio boba e fiz bosta. Minhas bostas eram diferentes da tua. A minha não era achar que era um personagem de anime. Eu gostava de anime. A minha era outras. Cai e projetam isso no mundo real. É a coisa mais patética do mundo. Isso quando não corre pra um lado pior, como o caso do King do Discord. Mas a arte influencia, mas é subjetivo, mas a arte influencia numa pessoa, então é meio redundante. Não, cara, influencia, mas influencia de modo indireto. Influencia de modo que o autor não tem controle, muito menos do espectador. Você não escolhe o que você absorve de uma obra de arte, exceto se você focar ativamente em, quero absorver isso e não quero absorver aquilo. Sei lá, mano. Claro, qualquer animal
A influência indireta, entendeu? E é sem controle do próprio autor, sem controle da própria obra. Você não sabe o que você vai gostar, o que você não vai gostar da obra. Você não sabe o que você vai pegar de lição, o que você não vai pegar. Temas não são objetivos, você absorve de modo subjetivo o que você pensa. É um contato com um objeto que tá abandonado do autor. Morte do autor, pelo amor de Deus. Mal estúpido pode se tornar esse imbecil, mas dá pra ver as influências desse sub-humano infantilóide só no jeito de falar dele. Ai, pelo amor de Que Deus. se ironizam como Ai, pelo amor de Deus, cara. Você tá brigando com um jovem do quê? 13 anos? Pelo amor de figuras Deus. sombrias e misóginas que ridicularizam o Misóginas? Você odiava mulher também, porra? sofrimento alheio como se fosse entretenimento. Tudo isso Que isso, se cara? alinha com certo Você tá falando que... Pera, ver o sofrimento alheio como entretenimento. Esse argumento serve pra violência em anime. Não é só pra sexo, não, cara. Você não ia ter mídia violenta. Você ia ter que... O que você quer consumir da vida? O que você vai ver quer ver de arte? Você quer ver só história de amor? Então vem, não enche o saco. Pelo amor de Deus. certas subculturas que consomem anime como se fosse uma pornografia simbólica e se colocam Ai, pelo amor de Deus. Você sabia que filme de ação americana é a mesma lógica que opera, né? E que não tem nada de errado na Power Fantasy. Eu nem sou fã de Power Fantasy, mas não tem nada de errado. Não, os japoneses, uau. como se É os estivessem em um desses Japão. roteiros mal feitos. Perigoso. Esse é, sem dúvida, o ponto mais desconfortável pra mim, porque por muito tempo eu Pelo menos você falou pra mim, porque é bom especificar que você tava criando um problema do cacete pra cima dessa situação e não é um problema, perdão. O problema é que todo esse discurso, quando a pessoa mete ele, ela nem deixa claro, e ela tem que deixar claro nesse caso, se ela tá falando que é um problema pra ela, pessoal, ou se é um problema real e social, porque o jeito e as coisas que são afirmadas implicam que é mais social do que pra ele. Se for pra ele, relato pessoal, mas não é isso que ele tá falando, ele tá falando como se fosse um problema real, está influenciando as crianças, não sei o que, não, influenciou você, assuma, você foi influenciado. como tantos outros, normalizei uma série de Tem corte no canal imagens e do personagens Graveto? Sim. que, olhando com clareza hoje, são absolutamente inaceitáveis. Quem cresceu assistindo anime já se deparou com isso em algum momento. Personagem com aparência de criança, com cor... Sempre. Tem que fazer um bingo dessa porra. É que nem o vídeo do Graveto. Lolicon é uma coisa que é um problema extenso, é longo, é cultural, não se restringe aos animes. Começa lá com Gravity Idol. É um negócio que eu acho estranho. É um negócio que eu acho esquisito. Mas a gente já chegou ao ponto que a gente tá começando a pegar gente menor. Gente que, tipo, não parece uma criança, parece uma adulta menor e começando a tacar pedra como se fosse criança. Chega um momento que, tipo, a gente esquece que isso no final do dia é da discussão de uma obra que não machucou ninguém concretamente. Entende o que eu quero dizer? Tipo, tá, eu acho estranho também, eu acho criticável. Mas eu não sei se eu acho que é um assunto que, gente, para o mundo. Especialmente a gente vivendo no caos que é o Brasil. Eu acho que, nossa. Se não tem dado concreto disso afetando as pessoas de modo direto, foda-se, honestamente. Não é um problema de verdade gigante. É um negócio desconfortável, estranho, concordo que não é legal. Mas, porra. Eu não sei esse peso pra situação, nossa. de criança, mas que dentro da narrativa Se importa tem mais com o desenho. 600 anos. Exato, se importam mais com o desenho do que Junior Idol, que são criança real. É isso que eu tô tentando dizer. Ninguém pesquisa sobre Junior Idol e fala, porra, não, isso aqui é um problema. É um negócio que tem até no Ocidente. Até no Ocidente tem modelo infantil que é sexualizada que o pessoal vai lá e compra pra bater punha. Tem isso no Ocidente. Isso é um problema que nem tem só do Japão. Existe isso no Ocidente. Mas não, a gente não quer enfrentar isso. A gente quer enfrentar coisas desconfortáveis e estranhinhas de diferenças culturais na nossa obra. Entendeu? Na obra japonesa que a gente gosta. Não é agora salvar uma criança, porra. Não é maldade, cara. Só que é sempre esse retorno desse assunto chato do caralho. E é sempre o mesmo papo. Nunca tem alguma profundidade ou preocupação real por cima das crianças. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa sobre Junior Idol. Duvido que vai falar, mas não vai. Ou são espíritos antigos. Abre o TikTok. Abre o TikTok. O Felca lá expôs de verdade. Aquilo lá é um problema real. Aquilo lá realmente. Isso é um negócio estranho, desconfortável. Acho que é um negócio a se criticar. Mas também não é um negócio pra colocar o peso que estão colocando. Pelo amor de Deus. A mesma. Não é uma criança de verdade. E com essa justificativa, se permite todo tipo de representação. Isso é a justificativa dada em jurisprudência real, cara. Quando você falou de crime no começo, essa é a justificativa. A lei tá aí pra proteger pessoas reais. Essa que é a verdade. Ah, mas a influência social... Cara, com todo respeito, interpretação é subjetivo. Eu vi Monogatari, e eu tenho uns negócios estranhos lá também desse tipo. Eu acho esquisito, mas eu não consigo falar que Monogatari é só isso e fetiche de louco. Não, eu acho Monogatari legitimamente legal. Cara,
Só aprofunda a discussão. Até quando você toca nesse tópico, só aprofunda, senão vai ficar o mesmo papo de Twitter sempre. Eu concordo que tem que se problematizar, tem que se discutir, eu concordo, não tô defendendo, mas, gente, pelo amor de Deus. Não desse jeito. Dessas merdas. Eu lembro exatamente da primeira vez que eu percebi que diabo que tava acontecendo. Eu fui assistir o anime novo da temporada e tinha uma personagem que parecia claramente uma menina de 10 anos. Oh, meu Deus, claramente. Estatura baixa, claramente, nossa, num desenho hiper abstrato de bonecas que parece alienígena, com olho gigante. Porra. Bobo, claramente. Mesma coisa de sempre. Eu também era uma criança. A Estia? A Estia? Isso parece uma criança pra ele? Meu Deus do céu! Eu achei que ia ser um exemplo válido. Eu achei que... Não, tem que se discutir sobre aparência, idade, abstrato e tal, que o meu argumento era esse. Mas ele trouxe um argumento vivo pra mim. Tipo, isso não é uma criança. Porra, mulher brasileira parece assim. Mulher brasileira, isso não é tipo... Ah, japonesas são mais baixinhas, são mais magras. Elas são. Isso é uma brasileira. Ó o peito dela. A Estia só é baixa. Ela é uma deusa baixa com peito grande. E ela nem é baixa, é hiper baixa. Nessa foto aqui que você pegou, ela não parece baixa. Caralho, cara. Eu já vi muita mina baixa reclamando dessa porra, que estão falando que tudo é infantilização e que elas estão começando a, tipo, nossa, agora eu namorar infantilizado, vai tomar no meio do seu cu. Eu vi mina baixa falando isso. Caralho, cara. Deve ser porque ela é bobinha. Irmão, isso é questão de arquétipo de personagem. Assim como o cara fodão americano é um arquétipo de personagem. Ah, mas ela é bobinha porque é pra infantilizar. Da onde você tirou isso? Ah, mas é porque criança também é burra. Brasileiro também é burro pra caralho. Nem por isso eu falo que é tudo criança, cara. Pelo amor de Deus. Isso é arquétipo de personagem. Você pode não gostar desse arquétipo e falar, eu acho a menina bobinha uma bosta. Você pode falar isso, concordo. Legal, não, concordo não. Eu acho um arquétipo aleatório. Não tem nem amor e nem problema com isso. Mas tipo, ai, pelo amor de Deus, a Estia, isso aqui é uma criança? Nossa, tão dando o que na criança da tua rua? Tão dando hormônio pras crianças, tão dando metiolate nessa porra. Tão dando, qual que é o nome? Aquele remedinho do leão pra criança comer. Isso aí não é uma criança nunca, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas isso aqui me incomodou pra caralho. Cara, você tem que... anda pouco... Eu acho que você ainda tá vendo muito anime. Você tá vendo muito Twitter. Vai pra rua, cara. Vai pra rua, porra. Sai de casa. Vê assim. Sai de casa e olha pessoas reais. Você vai ver a mulher, você vai ver a mulher baixa, você vai ver a mulher alta, você vai ver criança. Pô, você desenha tão bem. Você sabe tão bem sintetizar imagens. Eu acho que você viu muito anime pra isso também. Muito mais que eu, provavelmente. Isso aqui não é uma criança, amigo. Perdão. Ah, mas a carinha, não sei o quê. Esse anime é meio same-face. Todo mundo tem a cara igual nessa porra desse anime, você sabe disso. Pelo amor de Deus. Eu achava que ia falar da LoL e do No Game No Life, que aí tinha alguma base pra reclamar. Agora, porra, isso aqui, cara. Caralho, cara. Essa roupa, esses peitos gigantes, que porra que é essa? Eu concordo, é feito pra ser fetichizada. O meme dela é meio que essa, a Estia, né? A piada dela é meio que essa também. Ah, mas eu não quero ver isso, tu vê outra coisa. Você foi ver Danmachi, cara. Tipo assim, eu não tô falando que Danmachi é ruim, eu acho divertidinho, mas é um anime divertidinho. Tipo, é um anime divertidinho, bobinho pra se divertir um pouquinho, entendeu? Se você não quer ver esse tipo de coisa, vê outras coisas. Anime não é só isso, não. Graças a Deus. É só o estilo japonês. Essa é uma cultura deles. Mas cara, porra, você quer que fale o quê, cara? Cultura de quem? Da Zâmbia, filha da puta. Caralho. Não, ela tem 600 anos, tá tudo bem. E essa é uma... Cara, posso ser honesto? Mesmo se não tivesse, ainda tá no campo da ficção, foda-se. Ah, mas é ruim. Eu concordo, é estranho. É estranho. Estranho porra. Não tô defendendo e falando que aquilo é normal. Mas o que eu tô falando é que não é crime. E que você fazer esse peso todo como isso está destruindo a... Cara, desculpa, quem tá vendo aquilo é porque quis e porque pesquisou. Esse que é o ponto que eu tô querendo dizer. Quem tá vendo isso é porque pesquisou e quis e tá ciente dessa merda. Ah, estranho tá... Concordo, mas quem viu a criança tá vendo Blue Lock, entendeu? Não é um problema. Uma das maiores mentiras que essa cultura de anime, a cultura... Não, isso é verdade, perdão. Otaku vende pros consumidores que isso faz parte da tradição, que é normal no Japão, mas é... Irmão, mas meio que é um problema universal da cultura, entendeu? Concordo, é um problema, mas é um problema cultural.
Realmente é isso. Essa naturalização de personagens infantilizadas em contextos sexuais. Eu vejo essa discussão de lolicon, na verdade, muitas vezes, especialmente se você vê o exemplo que ele pegou da Estia, como uma derivação da cultura anti-moe que tinha nos anos 2015. Eu vejo muito desse modo. Tipo, o cara, ele puxa essa porra do anti-moe pra falar que ele não quer as menininhas, tipo, de anime, fofinha, porque o roteiro é uma bosta, porque não acontece nada, que muitas vezes era mentira, o cara nem via essa porra desses animes, via uns GIF e achava que o bagulho era superficial e besta. Tinha muito anime desses assim que era bom, o próprio Azumanga Daioh é um exemplo disso. Só que, tipo, ele pega essa cultura e ele extrapola pra uma causa social. Só que, na verdade, é só que ele não gosta de coisa moe. E tá ok, é só assume, né? O meu problema é que não gosta de coisa moe. Eu não gosto desses personagens, acho eles irritantes. Pronto, não precisa fazer esse show do caralho, pegando a Estia, claramente não é uma criança, pra justificar. O fato que você pegou a Estia prova que seu problema não é nem a questão da loli, seu problema é tipo a personalidade das bonecas. São os arquétipos que eles usam. E é esse tipo de anime que gosta desse tipo de arquétipo. E tá ok, tem outros tipos de anime, você não precisa ficar nisso. O que tem de anime, tipo, culturalmente relevante que sai que foge disso. Eu vi agora o último do Gegege no Kitaro, filme maravilhoso, falou sobre sacrifício ritualístico, sobre a questão do mal, das tradições que são ruins, que perduram e ninguém questiona. O filme maravilhoso do Gegege no Kitaro, que é eu esqueci o nome do filme, é O Nascimento de Gegege, acho que esse que é o nome do filme. Gegege Tanjou, eu acho. Esse filme... Kitaro Tanjou, lembrei o nome. Gegege é risada, né? Usei crack. Kitaro Tanjou, que filme bom. Saiu agora, e você não viu, sabe? Por que você tá reclamando dessa porra no lugar de ver um bagulho que pode te interessar de verdade, que pode ser bom? Demoníaca, é diabólica. E o mais assustador é que isso é recorrente. Pra caralho. Muitas obras usam esse artifício como forma de contornar críticas, ou sei lá, como se a idade escrita em uma ficha de personagem anulasse a aparência dessa porra e o impacto que isso tem. Pronto, agora finalmente um exemplo concreto, Hachikuji. Dito isso, Monogatari não se resume nisso, é um anime bom por vários outros motivos. Isso é estranho, concordo, mas não é só isso. Você tá pedindo que é só isso? Loli, um subgênero de estética que romantiza. Não é um subgênero de estética, é considerado um tipo físico no Japão. Eles chamam você disso se você for uma mulher adulta que for muito baixa, dependendo do âmbito do lugar que você vai. Eu sei disso porque eu sei japonês, eu tô te falando, isso acontece. É um tipo físico, não necessariamente alguém que tem um tipo de corpo loli vai ser uma criança. Porque no Japão eles são menores, eles são mais baixos, eles são mais magros. Já viu uma mulher japonesa? Ela tem essa tendência, cara, entendeu? Ergonomia existe, sabe? Não é só isso, não. A infantilização de personagens femininas. A sexualização infantil nos animes é uma falha cultural, é um problema. É uma falha cultural, concordo, mas não é só... é um negócio que transcende animes e tem que ser discutido com mais maturidade, não com esse viés polemicista de alguém que vai lá e condena a cultura inteira de animes e fala que é um problema real, um monte de coisa nada a ver, que o eti não tem nada a ver com isso. O eti não tem nada a ver com isso, isso é um outro problema, você tá tocando em outro tópico. Separa os tópicos, pelo menos, pelo amor de Deus. O problema ético é um problema que atravessa fronteiras, porque, mesmo sendo uma produção japonesa, o conteúdo é consumido globalmente. E muitos dos espectadores são jovens. Tô cansado, chefe, também tô. Adolescentes e até crianças. Cara, é pior que o Graveto. Pior que o Graveto. Crítico. E o Graveto, pelo menos, tentava editar, ele tinha vários argumentos, assim. Esse cara teve 2 argumentos que ele prolongou por 20 minutos. Os argumentos são mal pesquisados, são ruins. Eu não sou o cara que vai ficar defendendo tudo, não, cara. Não sou, cara. Não sou. Mas você faz eu defender um monte de coisa errada, e um monte de coisa que eu nem concordo necessariamente, porque você usa argumentos ruins que eu sou obrigado a falar, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá estranho. Porra, dá pra fazer melhor, velho. São só as personagens loli que têm aparência infantil, mas muitas vezes as mulheres nesses animes se comportam como crianças. Essas vozes agudas tecnicamente meu primeiro vídeo. Possivelmente mais tarde irei refazer ele. Valeu, Frost. Eu vou dar uma olhada. Jeitinho tímido, exagerado, muita gagueira e gritos histéricos desproporcionais. Isso é caricatura, não tem problema nenhum, foda-se. Foda-se. Por que o ocidental tem essa mania maldita? Tudo tem que ser realista. Vai ver filme indiano, caralho. Filme indiano também é caricatura pra caralho. Tá legal. Mesmo que esses personagens tenham 18 ou 25 anos, elas não tem problema. Caricatura. De comportamento que... Não é infantilização. Às vezes o exagero inerente dos animes é uma parte essencial da sua expressão, porque ele é um meio desenhado. Você tá desenhando aí. Claro que seu estilo, claramente, você desenha de modo mais blocado. Dá pra ver que é lindo o seu desenho, mas ele é mais blocado. Você desenha uma coisa mais estrita que dá pra ver que tem elementos de realismo. Mas a maioria dos japoneses gostam como que eu posso falar? Da caricatura inerente da ilustração de animação. Cara, pelo amor de Deus, cara. Chega a ser irritante. Isso cria... Irritante pra você. Tem gente que compra, entendeu? Foda-se.
uma estética de desejo centrada na menina infantil. O certo é todo mundo ser cavala paniquete, né? Esse que é o... Pelo amor de Deus. Tem que ser cavala paniquete que fala de dar buceta. Cara, eu não sei se você entendeu. Vai ter padrões de comportamento que são mais atrativos pra certa cultura e outros que não. Isso é foda-se. Envergonhada com aquele... Isso não tem nada a ver nem com o problema que você tá expondo do Lolicon. Você já pegou pra 3 problemas. Nenhum deles tem relação com o outro. Eu tô ficando... Cara, que insuportável, cara. Pô, você desenha legal, você parece ter um bom gosto, você lê um Meridiano de Sangue. Eu quero ler Meridiano de Sangue. Você não parece ser um cara ruim. Por que você tá fazendo isso, cara? corpão de mulher, mas com personalidade de criança. Isso é nojento, cara. E com Já deu, já falou 10 vezes essa porra, cara. Caralho. E eu já falei, foda-se que isso é normal. Então, cara, vamos ficar adepto ao universalismo em todo lugar. Pode ser. Mas aí quando os caras tocarem alguma tradição, alguma coisa estranha do Brasil aqui que não vai poder mais rolar, na hora que proibirem algum tipo de música aqui que fala de coisas que não é aceitável em outros lugares do mundo, você também vai ficar calado, velho. Todo mundo fica calado nessa porra. Toda cultura vai ter coisas que vão ter choque com a outra. Cara, eu nem sou um relativista cultural. Eu sou uma pessoa que acredita que existe um certo relativismo, mas tem coisas que são universais e que tem que ser respeitadas, os direitos humanos. Eu sou o cara que olha o dilema da tribo, de tipo, tem uma tribo africana matando um bebê. Você permite? Eu não permito matar a porra do bebê, cara. Só que, cara, pelo amor de Deus. É porque eu não sei se o cara realmente ele tem alguma leitura sobre esses dilemas éticos. Pra ter noção do quão xiita ele tá sendo. No quanto ele tá exagerando um problema que é um não problema, que é tipo, cara, que tal você não procurar esses animes? Eles não vão te achar, entendeu? Se você não procurar. Nossa. Eu gostava tanto dos anos 2010 que o pessoal olhava coisa que não gostava e falava, eu não vou ver mais disso. No lugar de ficar fazendo video essay sobre isso. E não é, caralho. E não devia ser normalizado nunca. Nem devia ser engraçado. O respeito por uma cultura estrangeira nunca pode servir de desculpa pra uma escrotização dessas. Existe uma ideia recorrente na filosofia e que aparece até em tradições orientais como o budismo. Não existe neutralidade no alimento simbólico. Assim como o que você come molda seu corpo, o que você... Cara, já até ouvindo White Noise já. Existe uma ideia recorrente na filosofia e que aparece até em tradições orientais como o budismo. Não existe neutralidade no alimento simbólico. Assim como o que você come molda seu corpo, o que você assiste, lê, ouve, sente, molda quem você é. Se você... É o argumento da velha do GTA de novo. Cara, vai... Caralho, cara, você... Puta que me pariu. Arte é subjetiva, cara. Como que você desenha tão bem se não entende que a arte é subjetiva? Eu vou ter uma impressão do seu desenho muito diferente do que você teve desenhando. Não é um processo de comunicação direto. O cara não vai tirar a mesma coisa que você tirou. Vai ter impressões diferentes, vai ter visões diferentes, vai ter coisa que ele viu diferente, coisa que não viu diferente. Meu Deus, eu tô falando só isso. O react inteiro. Você come porcaria, seu corpo vai ser uma porcaria. É o famoso você é o que você come. Caralho, irmão. E durante anos eu me alimentei de anime. Como caralho, irmão. Estética, como cultura. Como que esse cara leu a porra do Meridiano de Sangue, cara? Eu sei o que tem nessa merda desse Meridiano de Sangue. É um livro que eu quero ler. Eu tenho interesse, parece bom pra caralho. Só que eu sei o que tem nele. Você acha que Meridiano de Sangue estimula a violência? Ai, não, mas os temas, não sei o que. Eu não tô falando você que conhece a porra do tema. Tô falando se um cara leigo pega essa porra e lê. Ele vai ver a violência. Você acha que ele pode ser influenciado, então? Porque, ele está absorvendo não sei o que, você não tem controle. Porque a filosofia budista, porque o Igoi, não sei o que. Caralho, cara. Foda-se. Sabe? Não. Arte é subjetiva. Bartes tá certo nessa. Eu odeio quando o cara usa Bartes pra tudo, mas Bartes tá certo nessa. Isso é uma discussão que Bartes já resolveu. Pelo amor de Deus. Isso me formou, de alguma forma. Me deu sonhos e desejos. Eu não demonizo. Nessa hora o careca faz falta. Pra quê? Pra concordar com o cara? O Igoi o problema que o Igoi tinha, que eu falo assim, eu não tenho nada contra ele, o caralho, já falei bem de um monte de coisa dele também aqui. O Igoi, ele era um cara que apoiava essa porra, entendeu? Ele era muito conivente com essa porra. Ele falava, não, o problema é hedonismo, não sei o que. Que no fundo, você falar o problema é hedonismo, é só você falar que o problema é o sexo. Essa que é a verdade, o uso do sexo, sabe? O problema talvez seja o fetichismo, talvez o hedonismo ele quis dizer o fetichismo. Mas na prática, ele entra muito nesse argumento de, sabe, de bater nesse martelo aí que eu acho um martelo meio ruim, sabe? Teórico. Acho uma linha teórica meio furada, sabe? Eu acho que a gente já tá sofrendo consequência concreta dessa bosta com as empresas de cartão começando a censurar um monte de jogo como fodendo mouthwashing, como fodendo Needy Girl Overdose, com risco de censura por causa da lista arbitrária deles do que pode e do que não pode em mídia. Porque é consequência disso, entendeu? Ficou naturalizado pensar isso. O ideal seria toda vez que alguém vem com esse argumento, vir um monte de gente e falar, irmão,
Você não controla o que eu compro ou o que eu vejo. O problema é teu. Se você não gosta, se você é desconfortável com isso. Eu concordo que o caso do Lolicon tem que ser discutido, tem que ser olhado, é estranho e tal. Mas eu discordo desse approach aqui de... Nossa, que porra é essa? Você não quer discutir o problema das Gravity Idol, a origem disso, ou os resultados concretos disso. Você não tem dados sobre isso. Você está com dados sobre o efeito concreto disso na realidade. E não tem nada, cara. Não tem uma discussão real. É só polemicismo estilo Twitter. Seria idiota fazer isso. Seria desonesto. Muitos deles têm mensagens poderosas e são, sim, muito bons. Dragon Ball, por exemplo, é o meu anime preferido de todos os tempos. E sim, eu sei, é puro apego emocional, eu sei que tem muito furo. Todos os... Não, pelo amor de Deus, ó, outra coisa. Tenha orgulho dos seus gostos. Dragon Ball é muito bom mesmo. Tem furo, não sei o que, não sei o que. Irmão, não é o foco de Dragon Ball, tem uma lógica muito estrita. Eu nem lembro que se tem furo em Dragon Ball, na minha cabeça não tem não. Mas não importa. Você vê Dragon Ball por causa disso? Você vê Dragon Ball por causa dos personagens, da evolução deles. Você vê Dragon Ball por causa dos arcos, que são interessantes. Você vê por causa da aventura, que é muito boa. Você vê porque a arte do Toriyama é bonita. Sejamos honestos aqui, cara. Entendeu onde eu tô tentando chegar com isso? Tenha orgulho dos seus gostos, você não precisa ficar baixando a cabeça. Esse vídeo inteiro parece estar baixando a cabeça pra você não admitir que você gostava desse Zeti. Talvez até hoje você goste e esteja reprimindo, entendeu? Cara, só assume, tá ok, você não precisa ser perfeito, você não precisa gostar de todas as coisas cultes e inteligentes e o caralho. Ninguém aguenta essa porra de só ver coisa assim, entendeu? Ninguém precisa ver coisas que são só morais perfeitinhas, você pode ver coisa que você olha e fala, pô, achei isso aqui meio imoral, mas eu ainda gostei por causa disso e disso e disso. Pode, cara, você pode fazer o que você quiser, é arte. Os meus sonhos se desenvolveram assistindo anime. Eu escrevo umas histórias no meu tempo livre e quando eu imagino meus personagens, o traço que me guia é o do mangá, é o do anime. Quando eu era mais novo, eu queria ser mangaka, até eu ver a desgraça que era pra chegar lá. A estética que eu vejo... É que é impossível ser mangaka no Brasil, basicamente. Muito difícil. É mais fácil você hoje em dia trabalhar com Sakuga, né? Tem nego que trabalha com isso à distância. Tipo, eles mandam pra fazer Sakuga aqui, aí eles mandam o Sakuga pronto pra eles, eles vão lá e acabam. Tem um cara lá, uns caras no Twitter que trabalha com isso. Eu sigo uns caras assim, muito legal. Nas minhas criações é japonesa. O estilo de narrativa que eu carrego vem desses anos todos imerso nessa cultura. Esse cara é mais otaku que eu, ele viu mais anime que eu, tenho certeza, cara. E eu que tô defendendo essa porra. Justamente talvez porque eu não seja uma pessoa que leva isso como a vida e leva arte mais a sério do que simplesmente ser arte. Talvez o problema seja esse, ele leva a arte mais a sério do que... Claramente, né, porque ele desenha bem pra caralho, talvez ele leve a sério porque ele desenha, né, mas... Arte ainda é arte, sabe? É o jeito que vai ser apreciado, né. Se você quiser não incluir isso nas suas histórias e você acha doente, perfeito. Faça sua história. Inclusive, eu leria. Seu traço é bonito. E você gosta de coisas que são meu estilo. Mas, porra... Impossível arrancar isso. Não enche. Eu nem quero também. O problema não é o anime. O problema é como e por que a gente... O famoso como. Vamos lá. Tá consumindo o que a gente tá consumindo. Eu não fui maduro. Ah, tá. Ele falou como em outra perspectiva, pelo menos. Tá. Como e o porquê. Subjetivo, individual, cada pessoa tem sua escolha, a gente não tem controle nem como artista, muito menos como audiência. Na minha Bartz. Procura. De novo, tudo Bartz. Bartz. Não tinha nenhuma maturidade. Bartz resolve essa discussão maldita inteira. Por que o pessoal já não leu? É um folhetinho pequeno, a morte do autor. Resolve isso rápido. Uma discussão morta. A gente é jovem e só em anime essa bosta. Em cinema ninguém discute mais esse lixo, sabe? Tá carente. É fácil demais se agarrar a qualquer história que dá pra gente um lugar no mundo. Eu era vulnerável e ninguém nunca me ensinou. O problema do Lolicon cai muito no argumento, por exemplo, do fato que, por exemplo, Twin Peaks tinha meninas do ensino médio, elas eram retratadas como adolescentes e eram mulheres adultas fazendo papel, mas elas eram retratadas como adolescentes, elas tinham características adolescentes, usavam uniforme adolescente e tal, e tinha cenas sensualizando elas numa série clássica, americana. Isso rola até hoje em série, e essa discussão não é feita lá. Não é feita essa discussão. É desconforto pessoal, essa que é a verdade. Ninguém tá preocupado de verdade com isso. Porque não, é um não problema, realmente. Tipo, eu não acho que o Twin Peaks tem atrizes adultas que são usadas pra papéis adolescentes que vão lá e depois são erotizados numa revista, alguma coisa assim, fazendo alusão aos papéis que elas fazem na série, é um problema verdadeiro. Não acho. Eu acho que é estranho, tal, é discutível, mas não é um problema real. Não digerir o que eu tava vendo. Até porque eu nem sei se tem como fazer isso. Hoje eu vejo diferente, eu consumo com o filtro, eu sei reconhecer o que me faz bem. Consome com filtro? Eu sei extrair o meu... Ethical consumption? Ethical consumption? Aí sim, hein, consumo ético. Cara, eu vou falar uma coisa.
Você tá atrasado em discurso uns 5 anos em relação à gringa. O pessoal do consumo ético virou piada agora na gringa. Eu dou graças a Deus, tem que virar piada mesmo. Porque eles mandavam esse exato papo. Ah, não, mas tem jeito de fazer sexualização. Ah, mas isso é problemático, eu faço o consumo ético, não sei o quê. Cara, que tal você só não se preocupar com isso? Porque é outra cultura, você concorda, é um negócio que você acha errado. Você pode ver sem se alarmar em relação ao fato que você tá vendo algo que você não concorda. Você pode só ver e tirar suas conclusões e falar do anime. E também não chegar com uma arma pro negócio e falar que é sei lá, é muita histeria pro negócio que é tipo padrões diferentes de arte. O melhor das narrativas, mas sem me perder na fantasia. Eu não Cara, eu faço isso desde os 12 anos, cara. quero convencer ninguém com esse vídeo. É só um Conseguiu não convencer ninguém, parabéns. A meta foi cumprida. testemunho da minha juventude e também uma espécie de aviso. Sirva pra quem servir. Se você tivesse falado no começo, é um testemunho da minha juventude, e quando eu digo que é errado, eu não estou falando que é um problema real que tem que ser resolvido, e sim uma experiência pessoal. Eu trataria esse vídeo com muito mais empatia, cara. Tô falando sério, eu teria empatia, porque... Só que agora você deixou essa porra pro final, cara. Pro final. Tipo, e mesmo se fosse não anula que você falou com sentido todo social e como se fosse um problema que tem que ser resolvido e que isso tá influenciando as crianças e que arte influencia as pessoas e não sei o que. Não, você foi influenciado pela arte. A arte não influencia desse jeito direto, é um contato indireto, é um contato subjetivo e é um contato que depende de pessoa pra pessoa. Toma cuidado com como algumas coisas podem te influenciar. Seja Tomar o caralho. que você... Eu não vou tomar cuidado com nada, amigo, porque eu tenho uma interpretação, meu senso, meu sistema moral e já é fixo. Ah, mas é criança, não sei o que. É, concordo, criança não tem que ter acesso a celular, não tem que ter acesso a porra de anime, que classificação indicativa não bata com a idade dela. Concordo nisso, mas isso é problema dos pais, não é problema dos criadores. Você vê o TikToker, o programa de TV, a música que você ouve, tudo isso Meu Deus, é o papo da véia do GTA. te influencia, por mais que você não queira. Te influencia de modo tão mínimo e descontrolado e sem nenhum tipo de guia. A pessoa pode ver a porra do GTA e levar como um jogo de carro, cara. Foda-se. Positivo E tem um nicho bem grande de gente que faz isso, inclusive. Tem gente que compra GTA pra jogar corrida. ou Meu negativamente. Deus. A gente costuma achar que tem controle sobre o que a gente sente, que Você não tem controle, mas é exatamente por isso que o autor também não tem controle. E os valores que estão transparecidos ali, que a pessoa vai entender porque ela vem de culturas e regiões diferentes, não vai ser algo quantificável ou simplesmente resolvível de modo fácil, não é? Ah, isso aqui estimula X, isso aqui estimula Y. Exceto se for uma apologia muito direta. E mesmo quando é, ainda a interpretação dá errado. Olha Coringa. Coringa foi mal interpretado, pelo amor de Deus. por a gente ser adulto ou racional, a gente consegue separar o que é real do que é ficção. Mas não é bem assim. O nosso cérebro não funciona assim. Funciona, porra, funciona. Eu não tô matando gente por causa de GTA, caralho. Pelo amor de Deus. Ó, eu joguei Subahibi, cara. Eu nunca tive, sei lá. Não gosto de Futanari, porra. Eu joguei Subahibi e não gosto de Futanari. Porra, joguei. Sei lá, Move Love e nem por isso eu uso, sei lá. Eu sou a favor do Japão Imperial, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, você pode ser influenciado, mas é de modo meio caótico, é de modo meio descontrolado. E, obviamente, se você tem os seus ideais e sua moral formada e não formada por ficção, que acho que é o ideal, né? Você ver uma história e a história pode te influenciar, te dar uma reflexão, mas o pensamento é teu no final do dia. Você tem que ter várias perspectivas e um conhecimento teórico bom. Não precisa ser hiper bom, só o básico pra você não ser um idiota, tá bom? Já tá bom, cara. Agora... O argumento da criança sempre cai no fato do pai ser um irresponsável. Então, nossa. Ele aprende por repetição, por exposição. Ele absorve símbolos. Eu não quero humilhar o cara. Eu fiquei puto porque, tipo, o negócio que o cara tá falando... Um negócio que, tipo, no final do dia parece até que tá ofendendo, assim, quem gosta dos negócios e tal. Então, tipo, eu tô vendo como um negócio que eu tô falando. Não, cala a boca aí, você tá ofendendo a galera aí. Que porra é essa? Eu até, pelo que eu entendi, eu tenho gosto parecido com o cara. Mas, cara, o argumento todo torto, cara. Arquétipos. Pauta toda mesmo torta. quando a gente acha que tá só se divertindo. Ficções Não, eu tô só me divertindo, foda-se. violentas, ficções pornográficas, Nunca desenhe algo violento, porque senão esse vídeo vai ser postado em todo vídeo que você fazer isso. É isso que eu vou te dizer. Nego vai querer lembrar você disso aqui. Nunca desenha nada que tiver nada. Você tem que desenhar história, parábolas religiosas. É isso que você tem que desenhar a partir de agora. A sua idade não importa o quão consciente Eu já respondo. você acha que você é. Eu continuo acreditando que histórias têm um grande poder, que o imaginário é necessário
Esse que é seu problema. Como artista, você é um idealista que acha que vai mudar o mundo com as suas histórias. Adivinha, não. Você é autor de Joker. As pessoas vão pegar e vão se apropriar e vão criar significado a partir daquilo. E você não tem controle. As pessoas vão ressignificar a tua obra. Você não tem controle nenhum da sua obra. Olha que maravilha. Você não tem controle da sua obra. Olha que legal. As pessoas vão ver o que quiserem ali. E você não tem controle. Arte não tem tanta importância quanto parece que tem. Uma das coisas que mais define arte é ser inútil. Arte é inútil. E que bom que é inútil, porque as pessoas podem tirar valor daquilo a partir da própria perspectiva. Pelo amor de Deus, cara. Como que a pessoa, tipo, joga coisas violentas e lê Meridiano de Sangue e não chega na conclusão, tipo, pera, eu acho que isso aqui eu tô falando, se eu aplicar como uma regra, como um axioma, uma regra imutável, eu acho que eu vou cair em paredes. Como que ele não pensa nisso? Eu tô falando sério, porque pra mim é, tipo, meio óbvio que você vai cair numa parede do caralho. Pra mim é tipo, não, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai atingir coisas que você gosta. Vamos lá. Necessário para nossa formação como ser humano. E que a fantasia tem um papel sagrado na construção da... Não tem. Foda-se. Sabe o que tem papel sagrado? Bíblia. Bíblia tem um papel sagrado. Lê a Bíblia, cara. Pô. E faz bem, eu não tô falando mal, não. Aqui, ó. Já mostrei aqui, ó. Terço benzido pelo Papa Francisco. Aqui, ó. Ó, você acha que é o cara que, sei lá, o hipermaterialista que tá falando isso pra você? Não sou. Eu tenho a porra de um terço aqui. Porra não, coitado, né? Pelo amor de Deus. Dito isso... Eu esqueci agora que eu fui pra igreja ortodoxa e inverte, tá ligado? Voltando. Eu gosto do cristianismo e eu acho importante, sabe? E, tipo... Amigo, eu não tô querendo falar maldade. Eu só acho que, tipo... Você tem um texto... Ó, o texto da Bíblia, ele vai realmente te favorecer em chegar em percepções interessantes. Entende? O texto da Bíblia vai ser isso que você quer. Essa experiência apoteótica, que tem uma importância, que tem uma palavra. Que essa palavra é estudada com hermenêutica. E é uma hermenêutica profunda. Uma hermenêutica estudada durante... séculos, sabe? Pra você acertar em uma palavra divina. O cristianismo tem isso. O cristianismo é isso. Entendeu? Não, o Frost tá com uma TV antiga por causa da luz. Eu vou ligar a luz, foda-se. Cara, eu sou a favor de você ler a Bíblia, cara. Sou a favor de você ler a Bíblia. Só que o que eu penso é o seguinte. Você tem um texto pra você dar essa importância apoteótica que você tá dando pra obras que não são, entende? Religiosas. É a Bíblia. E eu recomendo que você leia. Vale esse esforço. A Bíblia vale esse esforço. Pode ser qualquer outro texto sagrado que você quiser, se você acredita em outras coisas, não é um problema. Mas o campo do texto sacro é a religião. Entendeu? Eu tô falando que você tem um lugar pra falar isso. Não é. Eu recomendo, na verdade, ele ir na igreja. Ele pode ir na igreja, ele pode procurar um padre, ele pode confessar essa questão que ele teve aí com o Eti, que claramente afetou a vida dele. Eu acho que seria bom. Eu não tô brincando. Eu acho que seria bom. Porque ele claramente tem culpa. Mas, irmão, pelo amor de Deus. Para um bem maior ele se confessar. Esse vídeo não existiria se ele fosse pra um confessionário. Com certeza. Eu só penso o seguinte. Essa importância sacra que você tá dando pra arte, ela não tem. Dito isso, a arte é muito legal. Com tudo que sagrado pode significar. Eu parei de ver anime como um gesto de respeito com a criança que eu fui e com o adolescente que eu podia ter sido. Então, escolha com mais carinho o que você vai... Você tá mal porque você perdeu a adolescência do paizão peitinho. Eu vou te apresentar a um conceito muito legal chamado jovem adulto. Você pode ir pra festa, você pode beber pra caralho, você pode fazer sexo com um monte de mulher, você pode ir pra uma igreja também, é interessante, honestamente. Você pode fazer muita coisa na sua vida. Não acabou, você parou de ser o quê? Você parou de ser adolescente e virou jovem adulto? Você tem muito tempo, cara. Pô, vai fazer um monte de coisa, pô. Vai pro mundo, pô. Que isso, Prost? Você faz isso ainda? Eu tenho namorada, pô. Não é, mas não é recomendado ler a Bíblia sendo leigo. Não, exato, senão você vai pegar a hermenêutica freestyle. Acredita, pega uma denominação que você acredite, que você ache bom. É um vídeo muito melodramático pra um cara que devia ir pra uma igreja, sabe? E dá pra sua mente. E eu tô falando na moral ir pra igreja, não tô falando maldade, não.
E muito obrigado por ainda estar aqui. Perdão até pro cara, pro Punish Donogan, se eu fiquei puto com você no meio. Que eu entendi melhor o problema agora que você teve. Até porque você se expressou meio mal. Não é nem culpa minha exatamente, mas vou pedir desculpa porque eu não quis te ofender quando eu falei, pô, isso é burrice, ou pelo amor de Deus, caralho, é isso aqui. Toda vez que eu mostrei indignação, peço desculpas por isso. Dito isso, a sua comunicação não tá ajudando, e o que você realmente tá sentindo é uma falta de prioridade na sua vida do que seria um texto sagrado, do que não seria. Uma falta de leitura de teoria artística, misturado, né, com uma culpa que é legítima você ter, se você realmente vê esse mal no fato que você consumiu pornografia, ou se você vem de uma cosmovisão religiosa. Eu acho que um confessionário te ajudaria. Essa altura no vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se Não ajudou em nada. Na sua jornada, não fez sentido nenhum. Considere me ajudar também com a sua presença nos comentários. Compartilha comigo a sua experiência também. E obrigado, mais uma vez, por me ouvir até aqui. Minha experiência é que eu era uma criança normal que via anime normalmente. Eu via o Hunter, a versão antiga do Hunter. Eu via o quê? Cavaleiro Zodíaco. Eu via Dragon Ball. Eu via, foda-se, cara, eu via Naruto. Porra, eu via a porra toda. O que eu não tive muito contato, eu até vi um pouco, mas eu não fui longe, era o Bleach. E o One Piece eu li um pouquinho, assim. Eu tenho até um volume em casa, eu acho que um volume mais pra frente. Eu tive contato com isso, assim. Quando eu era criança teve o quê? Digimon. Pô, Digimon sempre foi foda. Digimon sempre foi foda. Pokémon, tá ligado? Porra. Eu via essas coisas como uma pessoa normal, cara. Eu só achava que era o Naruto quando eu tinha 10 anos, 9 anos, e eu ficava correndo. Ó a coisa problemática que eu fazia, ó. Eu ficava correndo, o braço assim, ó. Tá correndo, tá ligado? Essa é a coisa mais problemática que eu fiz, tá ligado? Talvez você... É aí que vem a arte subjetiva. Você tirou toda essa erotização, esse papo cracudo. Eu tirei a corrida do Naruto, é isso que eu fazia, eu achava legal. E os moleques da escola também faziam, porra. Era normal, porque Naruto foi febre, pô. Pelo amor de Deus. Eu usava a bandaninha do Naruto. Deixa eu botar o terço ali em respeito a ele, porque eu não quero ficar trazendo ele pra todo lugar. É isso, cara. É isso, pô. Eu jogava Naruto Visual Novel no Clique Jogos. Não, pô, eu tô falando sério, pô. Eu não vejo mal, cara. Eu cresci com essas coisas, acho tudo foda. Pô, até hoje, Hokuto no Ken, Jojo. Pô, tudo foda. Tudo foda. Tudo foda. Hokuto no Ken é muito bom. Hokuto no Ken é um anime que, se o pessoal pegasse pra falar sério, tem muita substância. A saga do Kenshiro como um messias, né? Como uma pessoa virtuosa que sofre a cada pessoa que ele mata porque ele sabe que aquilo é parte daquele mundo cruel, mas ele não queria matar ninguém, sabe? Então, cara, é isso que eu achei. É isso que eu achei do vídeo. Eu acho que esse vídeo, o cara precisa dar uma olhada. Ele precisa ir pra uma igreja mesmo, tô falando sério. E confessar e ficar mais calmo. Porque assim, nem o pecado que ele cometeu é tão grande. Olha, eu me masturbava e não sei o que. E eu... O que mais? Eu tinha uma visão que eu era protagonista de anime e eu tratei as pessoas meio mal. Confessou, morreu ali. Tem gente que faz muito pior. Tá bem tranquilo. Isso tá bem tranquilo. Eu acho isso. Fica tranquilo. Qualquer igreja vai te aceitar. Você não fez nada muito severo, não.